Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia, 13º dia hoje de live. Estamos no capítulo 12º de 31 dias lendo Provérbios às 6 horas da manhã em ponto. Gente, não tem como se atrasar. 6 horas da manhã estamos aqui. Eu acho que é um dos princípios que a gente precisa receber. Então, 6 horas, temos um encontro marcado durante esses 31 dias. E hoje, 13º dia, gente. Me fala aí, já vão comentando quem tá aqui desde o primeiro dia, se vocês estão gostando, como que tem sido acordar domingão, hein? Poderia estar dormindo um pouquinho mais, mas tá aqui, ó, 6 horas da manhã, nesse propósito. Me contem aí o que vocês estão achando. Tem gente que tá assistindo deitado, tem gente que já sentou, já passou um cafezinho, né? Se é aquelas pessoas igual a mim, gosta de acordar cedo, já passou um cafezinho, já passou a coisinha na cara e já levantou pra curtir esse domingo, né? Aqui em São Paulo tá frio, tá um pouquinho de frio, tá chovendo, mas eu creio que vai ser um dia abençoado, né? Então sejam bem-vindos para mais um dia que o Senhor preparou para nós, um dia que o Senhor nos deu mais uma oportunidade. Se você levantou, se você tá assistindo essa live, é mais um dia, mais uma folha em branco que o Senhor nos concede para escrever novos capítulos, novas histórias, mais um dia que, ó, acorda assim a folhinha, né? Aí a gente vai preenchendo ela durante o dia, né? Então, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Sejam bem-vindos. Já também vou pedir para você acordar os seus dedinhos, já vai compartilhando com as 10 primeiras pessoas que vier aí, ó, nos seus contatos, deixando sua curtida para chamar mais pessoas para esse propósito que eu considero tão especial. Eu falo que eu nunca mais vou ser mais a mesma Helena depois de sair dessa live. Então, compartilha também, se inscreva aqui também e esteja junto conosco nesse propósito. Ontem nós lemos Provérbios 11, eu sempre gosto de passar um pouquinho do resumo do que nós aprendemos no dia anterior, apesar de que as lives elas ficam salvas, porém as lives não estão indo nos mesmos dias, mas todos os dias no canal, no link que tá na bio, 8 horas tem a live salva lá no canal, então você pode continuar assistir a live hoje, mas você pode assistir os outros dias. Ah, Helena, eu não queria fazer o propósito pela metade. Você pode assistir os outros dias, tem a live completinha lá com todas as informações, tá bom? Hoje, trazendo uma pincelada do que nós aprendemos ontem, nós vimos que a forma como nós vivemos, ela vai determinar se a gente tem sabedoria ou não. Aprendemos que o Senhor, Ele ama pesos exatos, Ele ama aquelas pessoas que são honestas. Aprendemos que a humildade, ela tá intrinsecamente ligada à sabedoria. As pessoas... Que bom, Lúcia, seja bem-vinda, fico feliz, viu? E depois me conta o que você tá achando do banho gelado. As pessoas que são sábias, elas amam a sabedoria, elas amam a instrução e a gente vai aprender hoje no 12 porque também elas amam. Isso está intrinsecamente ligado com o nosso relacionamento com Deus. Nós aprendemos também que integridade, ela tem que dirigir os passos das pessoas justas. Então, mesmo quando as pessoas não estão olhando, nós precisamos ser pessoas justas. Aprendemos também sobre o perverso, né? Que o perverso, ele pode achar que ele tá tendo 4 AM em Bogotá. Seja bem-vindo, hein, JC, guerreira. Nós aprendemos que o perverso, ele tem uma falsa esperança, ele confia nos seus bens, mas no dia do juízo ninguém vai poder falar que as suas riquezas, elas vão salvar ou vão produzir nas pessoas alguma coisa, porque não vai, gente, não adianta. E a gente vê, né, que aqui a gente entende o limite do dinheiro. A gente aprendeu que o dinheiro, as pessoas acham que pode comprar tudo e todos, mas na palavra a gente vê que o dinheiro, ele tem um limite. E o limite é o dia do juízo. O dia do juízo. Então o dinheiro hoje pode te proporcionar uma cama boa, pode te proporcionar várias coisas boas. Mas no dia do juízo, o pobre e o rico estarão no mesmo local, prestando contas sobre tudo. Então é o limite que a palavra estabelece, né? Nós também aprendemos sobre as pessoas hipócritas, que são aquelas pessoas que aparentam ser alguém correto, mas não é correto. E o nosso conhecimento, o conhecimento livra os justos dessas pessoas que tentam manipular, que tentam enganar. Então, o conhecimento é a chave para a gente poder não ser manipulado pelas mentiras que são contadas por essas pessoas. Então, é a nossa obrigação todos os dias buscarmos diariamente, na verdade, conhecimento, porque isso vai nos livrar dessas pessoas, então é importante.
Aprendemos também que uma cidade inteira comemora, né? Os justos, aprendemos que o caráter das pessoas influencia o bairro, a cidade, influencia absolutamente em tudo. Então, nós precisamos de mais pessoas que tenham caráter em todos os lugares. Então, quando perguntar onde o cristão ele deve estar nos 4 cantos dessa terra espalhado. Ele deve estar na onde faz as leis, ele deve estar onde legisla as leis, ele deve estar em todos os lugares. Então, todos os dias tem que ter pessoas com caráter justamente para isso, tá? E nós entendemos também que a pessoa sábia, ela nunca vai tentar liderar sozinho, tentar liderar de uma forma isolada. E aqui entra naquele ponto, né? Congregar ou não congregar, viver em comunhão ou não, que é bem complicado, é bem complexo, né? Alguns querem viver de forma isolada, mas a Bíblia nunca nos ensina a viver de forma isolada. E principalmente se a gente olhar o reino animal, se um animal ele vive de forma isolada, ele se torna presa fácil, né? Então, como é bom a gente estar em união, em comunhão. Claro que, gente, eu acredito também que estar em união, em comunhão, é batalha espiritual. A gente vai ser provado, a gente vai ser testado. Isso faz parte também. Então, a gente precisa entender. Aqui a gente entendeu também o coração do Senhor. Ele se alegra com aqueles que andam em integridade. Revela o coração do Senhor muito, né? A gente aprendeu também que os princípios de uma vida cristã é aquela pessoa que entendeu que é melhor ele dar do que ele receber. Às vezes a gente fica presa ali segurando tanto, retendo, e acaba que a gente segura, retém demais e acaba perdendo um dos maiores princípios que a Bíblia nos ensina. Aprendemos também que o fruto justo de uma árvore é saber conquistar as pessoas, no sentido de que as pessoas, eu, Helena, você que está aqui nessa live, produz pesos não somente na sua vida, mas na sociedade. Você pode, sim, dar vida para outras pessoas, através das suas palavras, através das suas atitudes, através de ações diárias que você vai ter no seu dia a dia. E basicamente foi tudo isso que a gente aprendeu. E se você quiser ver na íntegra, acho que vai sair daqui a 1 ou 2 dias. Então você já segue lá o canal no perfil, tem o link na bio, mas vai lá no final. Primeiro vamos ter esse momento aqui de comunhão. E aí você continua assistindo de onde você perdeu, tá bom? E quem tá me pedindo também, muitas pessoas me pedem, ó, eu digitalizo e mando. Só você me mandar, Helena, me manda o resumo do dia tal, que eu mando pra você, tá bom? Manda lá no direct, que as pessoas que me mandaram, eu já digitalizei e mandei pra elas. A letra não é muito bonita, gente, então vocês não esperem muita coisa, viu? Mas dá pra entender aí, já digitalizei e mandei. Então, são as minhas anotações pessoais. Quem quiser, só mandar um oizinho lá. Fala, Helena, manda a anotação do dia tal que eu estou mandando, tá? E hoje a gente vai aprender que quem ama a sabedoria entende que precisa ser corrigido. Não ri não, hein, JC? Quem ama a sabedoria entende que precisa ser corrigido. Amém? Como eu também gosto de costume, quem tá aqui pela primeira vez, escreve aqui, ó, primeira vez. Que eu gosto de passar algumas instruções, porque tem sempre pessoas novas, né? Eu sei que os que estão mais antigos aqui já sabem dessas instruções e já estão carecas de saber. Então, primeira vez, seja bem-vindo, Angélica, Cleverton, primeira vez, Alessandra, Tarcísio, nossa, quanta gente, Anne, primeira vez, que bênção, Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui na live. Eu sempre gosto de passar essas orientações. Eu sei que para as pessoas que estão aqui já sabem, já estão careca de saber, mas vai ficar fixado. A Val também é a primeira vez, seja bem-vinda, Val. Deus abençoe sua vida. O que acontece? Antes da gente orar, eu gosto de sempre passar essas instruções. Tem gente que não gosta de fazer devocional, porque às vezes acha chato, às vezes acha um momento muito metódico, o Ricardo também. Então, acha chato, acha metódico, acha que não consegue ter esse momento. O que eu sempre falo, Deus nos deu 5 sentidos e nós precisamos utilizar esse sentido, gente, em tudo que a gente vai fazer. Então, quando a gente aprende a utilizar, e eu sempre falo que a gente tem uma farmácia dentro da gente. Eu quero até fazer um vídeo, não sei se eu faço um vídeo ou uma live, explicando como a gente utilizar a farmácia que tem dentro da gente. Vocês querem? Comenta aqui, se vocês querem. Ou uma live ou um vídeo, o que vocês preferem.
Nós temos uma farmácia dentro da gente. Quando a gente aprende a utilizar, você não tem noção do que quantas coisas você pode fazer. Utilizar da forma certa. Então, eu sempre costumo falar, nós somos seres visuais. Além de sermos seres visuais, nós gostamos aqui, ó, tato, paladar, olfato, tudo isso comunica. E tudo isso a gente precisa utilizar ao nosso favor. Por que você acha que o inimigo ele tenta sempre utilizar os nossos sentidos para nos destruir, para nos levar para o engano? Então, nós temos que ser inteligentes e sábios, utilizarmos para algo bom. E eu costumo utilizar muito nas minhas devocionais o tato, né? Porque eu tô sempre mexendo com folha. Aí, Helena, por que você não utiliza ou o tablet, ou o computador, ou outra coisa? Porque a escrita, gente, é terapêutica. Mexer com isso aqui, ó, é lúdico, ativa o nosso sensorial. Então, assim, é extremamente importante você escrever. Eu sempre falo, antes de você começar o dia, antes de pegar nesse bendito celular, vai fazer, eu costumo chamar de download de pensamentos, mas aí você chama do que você quiser. Pode ser diário, pode qualquer coisa, mas faça um download dos seus pensamentos. Vai lá e escreve 3 páginas. Vai, escreve. Eu faço isso desde 2018, então vocês podem ter certeza. Essa é uma forma de você organizar seus pensamentos. Eu não sei se vocês já tiveram dias que os seus pensamentos estão tão bagunçados que você não consegue se conectar com aqui e o agora. Isso aí é muita informação, é muita overdose de informação. A gente precisa começar a organizar aqui, até porque quando a gente organiza aqui dentro, o externo se organiza também. Então, quando você faz o download de pensamento, a escrita, você vai vendo que no começo, principalmente assim, acho que no primeiro mês, você vai ver que os seus pensamentos é muito bagunçado. Às vezes, quando eu começo a ler meus cadernos antigos, eu falava de uma árvore, eu falava da faculdade, eu falava de absolutamente de um monte de coisa. Mas os pensamentos iam assim, ó, vagando. E conforme vai passando o tempo, você consegue ter um pensamento mais organizado. Inclusive, isso até na oração, você começa a organizar a sua oração. Você começa a ter começo, meio e fim. Você não começa a falar, sabe, tudo desorganizado. Tem sentido tudo que você vai fazendo, mas isso é através da escrita. Então, pesquisem um pouco, façam download de pensamento antes de pegar qualquer coisa, porque isso vai ajudar e muito vocês não têm noção. Outra coisa que eu sempre falo é ter velas. Eu sei, não sei se as pessoas têm costume aqui de ter velas, mas eu gosto muito de velas aromáticas. Então, ó, essa aqui tá até acabando já. Eu gosto de ter sempre aqui no meu cantinho. Por quê? Isso aqui me traz um estado de presença, preparar o ambiente. Então, todas as vezes que eu sinto o cheiro de canela, de citronela, eu lembro e me remete à minha devocional. E eu amo, porque todas as vezes que eu sinto esse cheirinho, dá vontade de voltar pro meu cantinho, ficar ali o dia inteiro estudando, sentindo aquele cheiro. Então, eu gosto de preparar esse ambiente, ter bastante aromatizador, cheirinhos assim pra borrifar. Algo também, levantar e já arrumar a tua cama. Não crie esse hábito de já levantar e já deixar a cama arrumada. Eu sei que às vezes pode parecer algo muito, muito bobo, mas vocês vão ver que no final essas pequenas atitudes vão transformando. A forma como você inicia o dia vai determinar se o dia vai ser bom, se o dia vai ser ruim. E isso aqui é muito importante. E, pra finalizar, as cores, né? Todo mundo aqui já tá careca de saber, mas o óbvio também precisa ser dito várias vezes, ó. Quem quiser tirar print, tira o print que eu vou explicar as cores, tá bom? Mas, não... Ah, Helena, eu preciso ter essas cores? Não, você não precisa. Aqui é só uma noção, é as cores que eu escolhi e que eu gosto, mas você pode escolher suas cores. Como que funciona? Todas as vezes que na minha Bíblia tem essa corzinha aqui, ó, são fala de outras pessoas. Essa corzinha aqui são provérbios, versículos, capítulos que eu quero decorar, que são para decorar. Aqui são coisas sobre sabedoria. Então, tudo que eu preciso para ter mais sabedoria, eu acabo anotando com lilás. Esse aqui, que é o menorzinho de todos, são as coisas importantes. Então, tudo que é importante, você vai grifando. Eu sei que a Bíblia toda é importante, né? Mas tem alguns passinhos ali que são mais importantes. Então, a gente precisa anotar. E essa é o mais importante de todas as cores, que são palavras de Deus e Jesus. Por que eu separei uma cor? Porque são palavras imutáveis, são palavras que a gente tem que ter cravada no nosso coração. Não vai mudar, tá bom? Então, absolutamente isso, somente isso e caneta azul e vermelha. Pronto, gente, não tem segredo. A partir desse momento, vocês vão
ter um momento de devocional. Também gosto de ter aqui, ó, meu tablet, meu iPad, ele já tá até velhinho, sabe, ó, tá até caindo aos pedaços. Mas eu gosto de ter um temporizador. É muito gostoso, porque é como se você estivesse dando pro seu cérebro pequenas recompensas. Nosso cérebro ele precisa, então você vê que você passou 1 hora ali, começa com 30 minutos, 15 minutinhos, daqui a pouco você vai vendo que você passa 2 horas tranquilamente. Então, é sempre bom ter esse momento, tá? Feito esse disclaimer, como já tem 72 pessoas aqui, sejam bem-vindos. Peço de novo para vocês, acordem esses dedinhos aí, chamem mais pessoas, compartilhem e vamos para um momento mais especial da nossa live, que é um momento de aprendizado, de estudar, de realmente se conectar. Como eu sempre falo aqui, os maiores cientistas, Francis Bacon, Galileu Galileu, eles entendiam que esse momento aqui era um momento que eles glorificavam a Deus, eles estavam adorando a Deus. Então, que a gente possa também ter esse entendimento, assim como eles tiveram, que esse momento aqui é um momento muito especial. Pega caneta, papel e vamos juntos. Fecha o olho que nós iremos orar. Senhor, obrigada. Obrigada por mais um dia. Como eu sempre falo, Pai, obrigada porque nós não merecíamos. É só graça, 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 graça. Obrigada porque até que o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem dado a cada um aqui o pão de cada dia, não tem deixado faltar. Tem dado aqui saúde, tem dado aqui entendimento, tem dado aqui sabedoria, porque é isso que nós temos buscado e a Tua palavra fala que quem não tem, peça deliberadamente que o Senhor vai dar. Então, que o Senhor possa colocar em nós essa sabedoria do reino, essa sabedoria que tanto temos buscado, para tomarmos as nossas decisões, para agirmos corretamente, porque nós entendemos, Pai, que a nossa filiação está estritamente ligada a obedecermos a Tua palavra, porque ela vem para nos exortar, ela vem para nos corrigir e ela vem para nos redirecionar, Pai. Então, que hoje seja mais um dia que nós iremos ser redirecionados pela Tua palavra. Obrigada por cada vida que está aqui, Senhor. Obrigada por ter confiado a mim, tão pequena, tão falha, tão fraca, tão insignificante. Mas ter confiado essas pessoas a mim para poder ajudá-las, Pai, a ser 1% mais sábia. Que da minha boca, Pai, possa sair rios, palavras que vão modificar essas vidas. Que da minha boca não só saiam palavras minhas, mas saiam principalmente palavras Tuas. Que cada pessoa que ao ouvir aqui não seja a Helena, mas sejam as Tuas palavras. Conduza cada coisa que eu vou falar aqui, cada palavra dita nessa live, Senhor, porque eu sei que na boca de pessoas sábias tem conselhos sábios e que podem mudar vidas, podem dar novas direções, podem dar novos significados. Então eis-me aqui, Senhor, usa minha vida, usa minha boca e fala com teu povo, usa cada pessoa nessa live, conduza cada pessoa e que tudo que eles verem de bom aqui nessa live, Senhor, que não seja Helena, porque eu sou falha, pecadora igual eles. Tenho aqui tentado buscar aprender mais sobre sabedoria igualzinho a eles, Pai. Então que tudo de bom que eles vejam aqui reflita na Tua glória. Tudo de bom aqui é porque o Senhor está aqui, porque não faria sentido nós nos reunirmos 6 horas da manhã, Pai, se o Senhor não estivesse presente. Então se faça presente nessa live, converta os corações, traga os corações como cordas de amor, porque eu sei, Pai, que o Senhor está voltando. Muitas vezes a gente acha que isso é utopia, muitas vezes a gente acha que é algo tão intrínseco e está tão longe, mas é a única certeza que nós temos, que o Senhor está voltando. E que o Senhor possa me preparar o Teu povo para essa volta gloriosa, Pai, porque nós queremos ir contigo. Mais do que sermos famosos aqui na terra, mais do que sermos relevantes aqui nessas redes sociais, nós queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida e ouvirmos: vinde benditos de meu Pai. Não queremos ser pessoas hipócritas, Senhor, que com a boca falam uma coisa, mas com as nossas atitudes fazem coisas totalmente diferentes. Que nós possamos ter o nosso coração intrínseco na Tua palavra, que nós possamos ter as nossas atitudes alinhadas ao Teu propósito e aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada. É um privilégio ser cristã. É um privilégio poder falar da Tua palavra. É um privilégio nós termos liberdade para conversarmos aqui sobre algo que pode mudar a vida de várias pessoas, assim como mudou minha vida e tem mudado, Senhor. Então continue falando conosco nessa manhã. Em nome de Jesus,
Amém, amém, amém e amém. Sejam bem-vindos. Então vamos lá para mais uma leitura. Estamos no capítulo 12. Deixa eu pegar a corzinha vermelha que eu gosto. E eu vou ler primeiro e depois a gente vai discorrendo, tá bom? Capítulo 12 começa assim. Para aprender, é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repressão. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Olha aí, né? Provérbios vem falando muito disso, né? E isso aqui não é só para mulher, mas é para homem também, tá? Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras dos perversos são emboscadas, mortal, mas as palavras dos justos salvam vida. Por isso que a palavra diz, ontem a gente aprendeu, né? Aprendeu, acho que foi ontem ou antes de ontem, que as palavras dos justos, elas são como prata fina. Ela possui muito valor, porque ela tem o poder de transformar as vidas, justamente porque ela não fala palavras dela, ela fala palavras de salvação. Olha só que interessante, né? Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. A gente vai entender por que permanece firme, né? O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem ajude do que aparentar ser quem não é e nem ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas o perverso são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Verso 12. Os ladrões invejam os despojos uns dos outros. Deixa eu colocar aqui para não exibir. Ai, meu Deus. Mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Aqui ele tá falando de controle emocional, viu, gente? Olha só, quem não tem que pedir. As testemunhas honestas diz a verdade. A testemunha falsa conta mentira. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo. Deixa eu colocar aqui. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba do seu conhecimento, mas os tolos mostram todos sua insensatez. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. O justo dá bons conselhos a seus amigos. Peraí, deixa eu só aqui ajustar. Pronto. Os justos dá bom conselho a seus amigos, mas os perversos o desencaminham. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação
valoriza tudo que possui. 28 para finalizar. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Amém, 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 amém. E aqui a primeira parte, ele vem falando, né? Quem ama a sabedoria entende que precisa ser corrigido para crescer na correção, igual um treino. Eu coloquei aqui a questão do atleta, porque ele começa aqui no verso 1, né? Para aprender é preciso amar a disciplina. É igual aquela pessoa assim, amém, amém. Aquela pessoa, quem não gosta de sentar para aprender, não consegue levantar e ensinar outras pessoas. É impossível, gente. A gente assumir um lugar de posição de ensinar outras pessoas se a gente não gosta de aprender a estudar. Eu acho que todo bom mestre tem que ter como princípio de que ele precisa amar a disciplina no sentido de estudar e aprender e também a repreensão. Porque é impossível a pessoa crescer sem ter ali um mínimo de rota calculada, recalculada e basicamente ensinar a pessoa algo novo. É impossível. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa, ou em determinado momento, em determinada fala, nós temos a ignorância como base. E nós só conseguimos aprender algo quando a gente senta e tem a humildade de falar assim, ó, não sei. E aqui é algo interessante, porque a repreensão, ela vem quando nós estamos indo em uma direção errada. Se pai, a mãe, esposa ou esposo, ele dá uma repreensão, é justamente porque ele tá vendo que a direção que tá sendo conduzida ali é uma direção que não é uma direção certa. E se você parar para analisar, qual que é o propósito da Bíblia na nossa vida? Não é repreender, não é ensinar, não é corrigir, para justamente, 1 Timóteo vem falando isso, não vem? Para justamente nos educar. Então ela nos repreende quando nós estamos ou fazendo coisa errada, ela nos corrige porque ela vem nos ensinar e ela nos calcula a rota e coloca na direção correta. 1 Timóteo vem falando sobre isso. Então, a gente quer amar a Deus, a gente tem que ser aceitado e disciplinado por Ele. A gente também já entendeu que esse é o primeiro passo, esse é o primeiro sinal da nossa filiação. Então, fomos adotados, mas o primeiro passo que nós sabemos que somos filhos é porque somos disciplinados. A gente viu aqui desde o 1 ao 9 um pai dando conselho, disciplinando o filho, mostrando meu filho, olha, presta atenção, vem aqui, olha, segue os conselhos do seu pai, isso aqui vai te produzir vida, isso aqui vai causar morte, venha por esse caminho, não vá por esse caminho. Eu não sou mãe ainda, né? Mas eu acredito que se tem pai, se tem mãe aqui, eles têm o quê? Visão de águia. Eu hoje em dia, no auge dos meus, vou fazer agora mês de abril, olha lá, já tô ficando velha, né? Mês de abril, 33 anos, mas hoje eu entendo tantos conselhos que minha mãe me dava. E às vezes a repreensão, ela vinha com uma correção física também, né? E vinha falar, ó, não. Eu falava, meu Deus, como minha mãe é chata. Só que eu mal sabia que os nãos que ela dava era justamente o que estava protegendo a minha caminhada. Eu posso falar como filha, não posso falar como mãe, mas eu posso falar como filha. Hoje eu entendo que os nãos que nós recebemos do Senhor protegem a nossa caminhada. E aí entra num ponto de que muitas pessoas vêm falando aqui, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, de, é assim, ó, vou até falar, meu lindo, se o Senhor te fez ver, se o Senhor te fez sentir, significa que Ele vai te dar. E eu tô aqui para destruir isso que tenho falado para você. Se o Senhor te fez ver, se o Senhor te fez sentir, isso aí não é Deus não, gente. Quem prometeu os reinos e tudo foi o diabo. O Senhor não te prometeu realizar todos os seus sonhos, até porque se Ele realizasse todos os seus sonhos, como que Ele teria a oportunidade de surpreender você? Agora, os sonhos que estão alinhados com a vontade dEle, aí Ele se compromete em cumprir. A live é todo dia, 31 dias. Grace, as lives, pra quem tá aqui agora, as lives elas ficam gravadas, gente. Tem um link do meu canal no YouTube. E lá tá as lives, 31 dias, toda live completinha, você pode acessar lá, tá? Vem uns dias depois, entro alguns dias depois, porque eu comecei a subir depois. Mas todo dia, 8 horas, tem live, 20 horas, né? Tem lá a live no canal, tá bom? Então, assim, é estupidez a gente odiar a repreensão.
é estupidez, assim, eu falo como uma pessoa, assim, que já quebrei muita cara, justamente porque era ranzinza no sentido, eu sei fazer tudo, eu sou inteligente, não sei o que lá. E aí você já sabe, né? Colecionei várias frustrações por causa disso. Mas nada como a maturidade, nada como você ter o seu temperamento moldado por Cristo e você entender que a repreensão é algo necessário. Não adianta você passar por essa vida se você não tem pessoas do seu lado que tá ali, ó, olha, não faz isso, não vai por esse caminho. Peça a Deus, Senhor, me dê pessoas que me ajudem nessa caminhada, me dê pessoas. A gente aprendeu aqui, ó, sem uma liderança sábia, a nação cai. Tem muitos conselhos que dá segurança. Na roda dos bons conselhos, nós temos seguranças para andar. Então, não adianta querer ser pessoas muito solitárias, sozinhas, achando que é autossuficiente. Mas direcione a sua oração hoje para pedir Deus, me dê pessoas que vão realmente não falar aquilo que eu quero, né, mas falar aquilo que eu preciso e principalmente me dê um coração ensinável, que é muito difícil hoje. A gente querer ter um coração ensinável, a gente gosta de sempre estar na posição de ensinar, mas a gente nunca se coloca na posição de, peraí, eu preciso aprender. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que gosto muito, eu não sei se é porque eu tive uma infância muito difícil, então eu precisei me virar sozinha, eu precisei virar adulta muito rápido, então com 17, 18 anos eu já tava me jogando no mundo, tinha que trabalhar, viver em modo de sobrevivência, isso é muito ruim. Mas assim, isso, claro que produziu em mim muitas coisas, você vai fazendo assim, ó, você vai atropelando tudo, gente, você vai trabalhando onde tem serviço, você vai indo. Mas aí, conforme vai alcançando a maturidade, você vai evoluindo, você vai conhecendo a Cristo, Cristo ele vai te moldando, ele vai te mostrando, vai dando clareza no seu caminhar, e esse é o melhor momento, né? Então, aqui a gente tem que ter o primeiro passo. Se você for anotar hoje, Senhor, me ensina a ser uma pessoa que ama a tua disciplina, porque nós sabemos que quem é sábio ama ser disciplinado, e nós estamos buscando aqui por sabedoria. A palavra fala que quem não tem peça. Então, a primeira coisa que você tem que anotar a partir de hoje nas suas orações: Senhor, ensina o meu coração a ser um coração disciplinado e principalmente que ama a tua correção. Claro que não é toda correção, tá, gente? A gente precisa ter aqui a sabedoria de entender, vamos analisar. É por isso que Deus nos deixou essa palavra aqui, ó, esse livro tão importante. Não é todo mundo que vai vir aqui e te dar uma orientação e você vai seguir as cegas. Não, calma, respira, vê, pede direção. Se aquilo realmente, ó, for bradar no teu coração, você vai lá e siga. Aí no verso 2 ele fala assim, ó: o Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. Aqui Deus ele se agrada de pessoas que vivem com intenção, a intenção correta, e principalmente essas intenções elas encontram o favor de Deus. Você pode ver que quando você tem favor de Deus, é onde você entra. Eu sempre gosto de trazer o favor de Deus e lembrar do livro de Esther, né? Porque Esther, ela foi uma menina que teve o favor de Deus. É a pessoa olhar pra você e falar assim, eu não sei, eu vi algo diferente. Isso é favor de Deus, gente. Eu não sei, eu senti de te abençoar de determinada forma. Isso é favor de Deus. E olha que interessante. Teve vezes que a gente... Eu não sei se eu já contei pra vocês. Eu gosto de sempre contar testemunhos da minha vida. Porque como é bom você passar por uma caminhada. É impossível você também passar por uma caminhada com Deus sem passar por desabores, né? Vai ser impossível. Eu lembro que teve uma época da nossa vida, quando a gente morava na casa que tava com ratos, a gente tava passando uma dificuldade muito grande financeira, e minha mãe, ela trabalhava naqueles comitês políticos, sabe? Pra ganhar R$80. E eu lembro que eu era menor de idade ainda na época, e ela me colocava pra panfletar também. E porque aí ia ser R$160, e como ela também preparava o café e ela ia fazer a compra, então ela já fazia uma compra um pouquinho a mais pra sobrar pra gente, né? E eu lembro que nesses momentos aí tinha alguns políticos que olhavam, nossa, mas peraí que eu vou abençoar a vida de vocês. Tipo, eu não falava dessa forma, né? Mas era a favor de Deus, só que a gente não falava pra ninguém que a gente tava passando por esses momentos.
A gente não falava que a gente tava sem o alimento, tava com pouco alimento dentro de casa, a gente não ficava pedindo nas portas, a gente não ficava falando nada. Daqui a pouco a gente via uma pessoa, olha, lembrei de você, nossa, olha, toma aqui. Nossa, lembrei da Lê, toma aqui, manda lá pra Lê. Aí mandava dinheiro, mandava o alimento, isso é favor de Deus. Não é você agir como um mendigo, um pedinte e sair pedindo. Mas é você orar no seu secreto e Deus mover o coração das pessoas, porque nada de bom as pessoas fazem porque elas fazem, gente. A nossa carne é ruim, mas é quando um coração ele é transformado, o próprio Deus ele inclina esse coração para ajudar as outras pessoas. É você tá aqui e aí você pensa, quero abençoar a vida de fulano. Ali é favor de Deus. Então, é isso, sabe? É você viver uma vida, orar, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, coloca a prova, sabe? Senhor, eu te sirvo. Usa as pessoas, usa o coração das pessoas. Isso aqui não é pra você ficar igual pendente aí. Tem gente que fica aqui nas lives, né, mandando pix. Gente, se o meu coração ele não for movido pra fazer algo, eu não faço. Eu não faço. E que você seja assim também. Se Deus te colocar alguém no teu coração que você quer abençoar, você pode ter certeza. Não fica perguntando, ai, será que foi Deus? Foi Deus. Foi Deus, porque o inimigo não vai colocar pra você abençoar a vida de outra pessoa. Então assim, mas esse é o favor e a graça que alcança. E aí entra também, né? A gente pede para as pessoas serem respostas para nossas vidas, mas que nós também possamos ser resposta para a vida de outras pessoas. Ser favor de Deus para a vida de outras pessoas. Lembra que a gente aprendeu que é um ciclo. Generosidade vai atraindo bênção para as nossas vidas, porque ele vai se retroalimentando. Eu falei aqui ontem, a partir do momento que eu me coloco na disposição para ajudar vocês, para a gente aprender juntos, eu tô também me alimentando, porque a palavra que tá saindo aqui, às vezes vai cortar aí, vai cortar aqui, mas vai abençoar aí, mas vai abençoar aqui também. Porque, ó, eu tô ouvindo também as palavras que estão saindo daqui. Entende? Então, acredito também. O mesmo serve para as pessoas que têm planejado mal, gente. Não se engane. O final dela, a gente aprendeu também, é naturalmente. Você não precisa fazer absolutamente nada. É naturalmente o final dela, é realmente a destruição, é morte. A gente tem aprendido, já passamos por 12 capítulos de Provérbios. E os 12 capítulos, quando tratam de maldade, corrupção do coração da pessoa que não teve um coração transformado por Deus e tem a maldade como seu princípio, naturalmente é morte. E aí, você espera, né? Aí ele vem falando aqui no verso 3. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. Por quê? Porque a justiça, ela cria um fundamento para a vida. Para a vida. E eu anotei aqui, né? Aqueles que amam obedecem às minhas palavras e caminham em obediência permanece firme. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é essa palavra justos. Quem são esses justos que a Bíblia fala? São aquelas pessoas que caminham em obediência. Então, as pessoas que caminham em obediência, o Senhor tem uma aliança com eles. E qual que é a aliança? Eles permanecerão firmes. Isso significa que essas pessoas, gente, eles não vão passar por momentos difíceis? Não significa. Mas significa que, independente dos momentos difíceis, nós lemos no verso anterior, nós teremos favor de Deus. Nós teremos ali o Senhor no momento certo dando livramento. Quantas vezes na Bíblia a gente vai ver Deus dando livramento para o seu povo, Deus livrando o povo, Deus protegendo, mandando nuvem para proteger do sol, coluna de fogo para aquecer. A gente vai ver vários momentos Deus dando livramento. Vários. Não é diferente nas nossas vidas. Eu tenho certeza que se eu abrir aqui, ó, colocar todo mundo aqui, cada um vai falar assim, nossa, em determinado momento eu sei que foi Deus, foi livramento. Eu sei que foi o Senhor que fez. E como é bom saber que foi o Senhor que fez, porque a gente não fica em débito com Ele. Ele faz e Ele não taca na nossa cara. Às vezes, o ser humano, ele vai fazer ali, se você pede, depois ele tá tacando na tua cara, depois ele tá cobrando, depois tá falando. E como é bom a pessoa não saber de nada e ela ser usada sem ela saber. Como é bom. Você não tá devendo nada pra ninguém. Nada. Você saber assim, foi Deus. Do começo ao fim foi Deus.
é viver milagres, é testemunhar milagres, é contar milagres. Então, o justo, ele permanece firme, porque justamente a casa não é construída em qualquer lugar. A gente sabe que uma casa alicerçada, uma casa que tem um fundamento, ele pode vir qualquer vento. Não destrói, não destrói. Porque muitas pessoas falam, ai, eu tenho visto assim muitos movimentos falando assim, eu saí da igreja porque fulano disse A e B pra mim. A e B pra mim. Desculpa, sua casa não estava alicerçada na rocha. Se a gente pegar... Gente, a gente não conseguiria, quando a gente estuda a história do cristianismo, eu falo, nós somos Nutella. Nós somos Nutella. Se a gente estudar o que esses mártires passaram por amor a Cristo, nós não conseguiríamos aguentar. Aí hoje qualquer coisinha que tem dentro da igreja, vou sair da igreja, vou fazer isso, qualquer coisinha que tem. Qualquer escândalo, a gente já fica escandalizado e já culpa todo mundo e pronto. Mas, cara, você tem que entender que até os escândalos são necessários porque é o próprio Senhor sendo fiel à sua palavra. Até isso, o Senhor, ele não se escarnece, não tem nada oculto que não venha a ser revelado, ele guardando exatamente tudo o que ele prometeu. Então, assim, a gente precisa ter isso. E aqui, mais uma vez, os justos, por que o justo ele não tem esse solo firme? Porque justamente a maldade, ela pode parecer que tá te dando uma vantagem, mas lá na frente, o princípio que você quebra hoje é o princípio que vai te destruir lá na frente. E aí é o que acontece com os injustos, as pessoas que tramam mal umas às outras. O princípio que ela tá quebrando aqui, lá na frente vai ser o princípio que vai quebrar ela. É fato, gente. Pode aqui qualquer um vir falar qualquer coisa, pode colocar. É que aquela pessoa que tá no seu trabalho tá tramando mal, fique em paz. Não precisa colocar a mão, descansa o coração. Tô sendo perseguida, glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, gente, os que choram. Por quê? Porque tem consolo, tem livramento do Senhor. Então, bem-aventurados. Então, olhem para as situações de uma forma diferente, de uma forma bíblica, porque isso aqui tem valido pra gente, isso aqui vale pra gente. Às vezes a gente acha que isso aconteceu lá. Eu sei que a palavra, ela vem para um povo primário, mas nós somos o povo secundário. Então, ela veio para os discípulos, mas nós somos o povo secundário. Então, ela vale para nós. E continua, né? A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Isso aqui é muito forte porque também fala do bom convívio, né? Eu não sou casada, mas aqui as pessoas que são casadas podem falar. E aqui também eu acho que não é só, eu vou trazer aqui no âmbito mulher e homem, tá bom? Mas também, como é difícil conviver com pessoas com gênio ruim, sabe? Com pessoas que ali é muito difícil. Então imagina sendo essa pessoa um cônjuge, como que é mais difícil. E aqui ele dá a conotação de mulher, né, de coroa, de honra. Aqui ela exalta, ela honra. Provérbios 12, estamos no verso 4, tá bom? Ela honra, porque aqui a gente vê o impacto do caráter da pessoa dentro do relacionamento. Se uma mulher, ela é casada, e se um homem, ele é casado e age como solteiro, gente, não tem como isso dar certo. Não tem como. O peso disso pra dentro de um relacionamento é vergonhoso. Eu não gosto de trazer muito nomes aqui, mas eu acho que fica bem claro, né? Principalmente a questão da prostituição. Tem uma influencer aí, quando ela era casada, ela vivia uma vida que eu olhava assim, eu falava assim, gente, aonde tá esse marido? Não tem... Quando você olha assim, olhando você que tem sabedoria, que você, mesmo que você não seja casado, mas que você tem sabedoria, você tem entendimento, você olha assim, não tem como esse relacionamento prosperar. Não tem como, porque quantas pessoas essa menina tá levando ao erro? Quantas pessoas tá levando ao erro do que tá fundamentado esse casamento?
Porque se as pessoas acham que relacionamento é por causa de um corpo bonito, é por causa de dinheiro, foi um casal que demonstrou e mostrou pra todo mundo que corpo bonito não segura casamento, dinheiro não segura casamento, não segura nada. Foi um casamento alicerçado em mídia, em vento, porque na primeira crise foi destruído. E quantos outros casamentos a gente vê assim, né? Que passa-se o tempo, a gente vê. A palavra fala que bom não é o começo das coisas, é o final delas. E o final das nossas relações, de tudo que nós vamos fazer, é exatamente termos a nossa casa alicerçada. E aqui eu tenho também até um conselho para os solteiros. Não tenham pressa, gente, em casar. Eu vejo que tem pessoas que têm pressa em casar e cometem loucuras. Eu tinha uma conhecida assim, e eu lembro que ela falou assim, Lê, queria muito arrumar um namorado. Primeiro namorado dela. Ai, deixa eu bloquear isso aqui. Primeiro namorado dela, ela namorou por 9 anos. Quando eu conheci ela, ela tava namorando por 9 anos. E eu lembro que quando ela me contou isso, eu falei assim, não é possível. E eu falei assim, Senhor, me dá a oportunidade para fazer uma pergunta para ela. E aí eu lembro que numa das conversas que a gente teve, eu perguntei para ela, eu falei assim, o que vocês construíram juntos até hoje? Porque pra mim, gente, é impossível namorar 9 anos. É impossível, é impossível. E eu lembro que ela baixou a cabeça, ela refletiu, ela falou assim, nada. Aí eu falei assim, amiga, eu acho que tá na hora de você conversar um pouco com Deus, né? Porque em 9 anos, eu acho que é muita coisa pra você... Assim, você já conhece a pessoa. O que tá esperando? O que falta pra ele te pedir em casamento? Aí logo depois ela acabou descobrindo algumas traições e terminou. E eu lembro que ela pediu pra eu ajudar ela num propósito, porque ela queria encontrar uma pessoa e tal. E ajudei ela nesse propósito. E aí, gente, olha só que interessante. Cuidado que às vezes os conselhos podem vir de algumas pessoas que são pessoas até boas, tal, mas são conselhos errados. E eu lembro que o pastor dela apresentou ela para um outro rapaz. E eu falei pra ela, ora, né? Ora. O pastor apresentou. Quando ela foi conhecendo ele, o cara já tinha saído de 2 casamentos. Ela solteira, linda, inteligente, gente boa demais. Acabou perguntando pra mim, Helena, o que você acha? Eu falei assim, olha, eu acho complicado. Porque 2 casamentos e ele não tem o alecrim dourado, eu falei assim pra ela, né? E o alecrim dourado não tem participação de nenhum dos dois, eu acho complicado, eu acho arriscado. No fim, ela não me ouviu, tá noiva dele. Eu falei assim, que o Senhor abençoe. Mas vocês entendem que as chances de dar errado, o terceiro casamento desse homem vai ser grande? Então aí depois a gente quer colocar a culpa em Deus. A culpa em Deus é verdade, né, gente? Feliz Dia das Mulheres, feliz Dia Internacional das Mulheres. Nosso dia é todo dia, né? Então, assim, o terceiro é da sorte. Então, é jogar, assim, é muito arriscado. Porque como? Você vai para 3 casamentos, assim, cristão, gente, desculpa, 3 casamentos não é cristão. Pra mim, o primeiro já era. Infelizmente, é o que a palavra diz. Então, assim, é o que a palavra diz. E aí, a chance de dar errado vai ser muito grande. E aí, depois, a gente já viu aqui muitas pessoas entrando aqui na live falando. Ir pra um casamento, dependendo da sorte, é erro. Exatamente. E aí, quantas vezes, já vimos aqui na live mulheres falando: estou extremamente exausta, carrego o meu lar sozinha. Adultério, é adultério. É adultério. Mas eu não quero entrar nessas questões, até porque eu não tenho nem, né? Mas é adultério. O que a palavra nos ensina é. Então, é complicado. Depois a gente não pode reclamar com Deus, porque todos os dias a gente faz as escolhas. Aí a gente fica aqui naquele anseio, né? Aproveitem a solteirice de vocês. Se você tá aqui solteiro, para de procurar.
Para de procurar. Aproveite, porque esse é um dos melhores momentos que a gente tem pra gente se aprofundar na palavra, pra gente se conhecer, pra gente conhecer quem nós somos em Cristo. Isso é algo assim que tem que estar ligado. E mulheres, eu sempre falo aqui, mulheres, vocês são uma joia rara. Hoje é nosso dia, eu sempre falo que nosso dia é todos os dias, mas vocês são a joia rara. Se deixem ser encontradas. Se deixem ser encontradas. Então, parem de ficar tentando. Aí lá na frente você tá quebrando um princípio hoje, certo? Princípio. Vai se envolver com um cara que já tá indo pro terceiro casamento. Esse princípio que você tá quebrando hoje por causa de uma carência só porque tá com 33 anos e a gente fica escutando, tem prazo de validade. Pra quem? A gente fica, é um Deus do impossível. É um Deus do impossível. Você tem prazo de validade para esse mundo, mas para Deus você não tem. Nosso Deus é o Deus do impossível. O que você tem que hoje cuidar e fazer é cuidar da sua saúde, cuidar do seu intelecto, ser uma mulher cada vez mais sábia, ser um homem mais sábio. Então, é muito melhor o final do que o começo. Por quê? Quantas pessoas que agora, no final da vida, estão se separando? E aí? Não casou pra sempre. Não casou. E aí é muito pior passar por um divórcio do que ficar solteira. Ou ficar solteiro. Homens também. Que homens, eles são muito mais emocionados, no sentido, né? Ver um rostinho bonito e acaba se levando. Então, assim, fala que é a mulher virtuosa. Não é uma mulher promíscua, né? Não é uma mulher que vai envergonhar. Então, é bom a gente ter esse entendimento. Então, aí aqui no 5 ele vai falando, né? Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. E aqui, o justo a gente já aprendeu, né? Que são as pessoas que estão em Cristo. Eu quero casar pra sempre, glória a Deus. É isso mesmo. Esse tem que ser o pensamento cristão. E o pensamento cristão é no sentido, eu sempre falo, né? Relacionamento, gente, não fica levando pra barriga, não. Desde o começo, tenham conversas difíceis. Conversas de quê? Principalmente, eu acho que eu tô uns 30 a mais, né? Eu estabeleci algumas regrinhas. Desde o começo já tem as conversas mais difíceis. Porque se você deixar pra ter depois, esquece, ali já tem o sentimento, já tem tudo, você não vai conseguir. Então, tenham conversas difíceis. Tenham já desde o início, ó, vamos namorar quanto tempo? Mas isso vai assustar. Assusta menino que não quer saber de nada. Homem comprometido com Deus, com a obra, com a palavra, ele não vai ser assustado. Ele não vai ser assustado, ele vai saber exatamente o que é que você tá falando. Então, já tem a conversa difícil, olha, dinheiro, já fale sobre dinheiro, já fale sobre finanças, como que o homem lida com as finanças, como que a mulher lida com as finanças. É a mulher que não tem controle, é o homem que não tem controle, você já vai anotando ali, ó, se você checklist. Família, porque vai ser uma extensão da tua família, querendo ou não, vira parente, depois vira, mas continua ali. Então, como que é com a sogra, com o sogro, tudo aí, tudo tem que ser falado. Filhos, quantos filhos querem ter, se não querem ter filhos, porque quantos homens casam com a mulher fala, não quero ter filho. Aí ele fala, tá bom, eu quero ter filho. Chega no casamento, ele acha que vai mudar ela. E ela fala que não sabe, que, tudo bem, no casamento a gente resolve. Quando chega na hora do casamento, ele quer ter filho e ela não. E aí? Começa uma briga. Então, tenham conversas difíceis desde o início, porque isso já vai evitar a fadiga de vocês, viu? E aqui ele fala, o justo busca a justiça até nos pensamentos, o ímpio até parece sábio, no sentido de conversar, mas a sua orientação leva as pessoas ao erro. Foi o que eu tô falando. Foi o que eu falei. A pessoa sábia, ela muitas vezes, na verdade assim, não é nem o sábio, mas assim, a pessoa, ela tem que pautar a vida dela, não é somente também em conselhos, tá bom? Mas é em pautar em isso aqui fere algum princípio, porque como eu falei, foi um pastor que apresentou o cara pra ela. Automaticamente na cabeça dela, inclusive eu tenho um livro que fala dos 3 P's, os 3 programadores mentais, pai, pastor e... eu sempre esqueço o terceiro, mas me cobrem que eu vou postar nos stories. Mas é os 3 P's. E aí, por falta de não ter a sabedoria e o entendimento, não faz aquela análise precisa. Tá, ok. É igual profecia. Recebe a profecia, nossa, pronto, é isso. Não julga a profecia, segundo a palavra. E já aceita
tem como verdade absoluta e pronto. Os passos dessa pessoa é guiado exatamente em tudo isso. Fica sendo guiado por qualquer vento. Então, mandou ir pra esquerda, vamos pra esquerda. Mandou pra direita, vamos pra direita. Mandou pra frente, vamos pra frente. Fica igual um bobo da corte. Então, aí ó, uma pastora tinha me apresentado uma mulher mais velha que eu com 2 filhos. Gente, é complicado. Eu não quero ser polêmica, mas é complicado. E aí, ela te apresentou ok. Mas a palavra fala aqui, ó. Os planos... Cadê? Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. O que você acha? É traiçoeiro, gente. Ah, é porque é pastora. Pra mim, eu já é que eu entro na polêmica. Não existe pastora, mas ok. Mas aí você vai entendendo várias outras coisas. Não tem como, gente. Você tem que olhar ali, ó. Isso aqui faz sentido pra minha vida? Você pediu, você tá ali. Porque o inimigo, tenham isso em mente. Quando Deus quer nos abençoar, Ele vai nos enviar pessoas. Quando o diabo quer nos atrasar, ele também envia pessoas. Aqui a gente está aprendendo sobre a sabedoria. A sabedoria chama um grupo de pessoas, insensatos, ingênuos. Mas a tolice, a loucura, também chama esse mesmo grupo. Só que a diferença é que a sabedoria chama para um nível mais profundo. E a tolice, a ingenuidade, a insensatez, está no caminho tentando desvirtuar as pessoas que estão no caminho certo. Todos os dias são essas escolhas que a gente tem que fazer. Todos os dias essas escolhas estarão nas nossas mãos. Então basta a gente, porque lá na frente não é a pastora que vai conviver. Aqui você tem que analisar como que é. Você vai conseguir honrar essas crianças, esses filhos, porque serão seus filhos. Você vai conseguir lidar com o ex-marido? Porque você vai ter um ex-marido ali para lidar para sempre. Então tem várias questões. Financeiramente, você vai conseguir honrar com os compromissos? Então tem várias questões que precisam ser colocadas em xeque. São conversas difíceis que vai precisar ter. E se você deixar para ter dentro do casamento, você vai se ferrar. Vai se ferrar. Aí o rapaz falou aqui, né? Ah, a minha esposa, ela foi embora porque ela ouviu mais as amigas. Ela já deu o sinal. A gente é que não percebe. Todas as pessoas dão sinais pra gente o tempo inteiro. A gente é que não percebe. Uma mulher sábia, ela dá sinal. Uma tola, ela dá sinal. O tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Só que nós não percebemos por quê? Porque nós ficamos só atrelados ao sentimento. A nossa prioridade não é conhecer a Deus, conhecer a palavra, ver o que Ele quer, o que Ele espera, porque em todo momento nós somos orientados, em todas as vidas, em todas as áreas da nossa vida. Só que aí a gente fica só pelo quê? Aparência. Tudo, hoje em dia, é aparência. Então, quantos players do mercado a gente tá vendo aí quebrado, mas na rede social tem uma aparência. Vai falar aqui na frente. Aquelas pessoas aparentam ser o que não são. Então, quantas vezes você vai se deparar com isso? Não tem como você falar assim, essa menina, essa jovem não me deu o sinal. Ela deu, só que você não percebeu. Deixa eu colocar aqui para bloquear. Pronto. Só que você não percebeu. Por quê? Sua confiança, sua fé, seu entendimento, seu intelecto não estava baseado na palavra. Porque quando o Senhor dá instrução, o Senhor, Ele sabe. Quantas vezes os casamentos antigamente, né, principalmente aqui na palavra, quando a gente vai ver, falava, olha, não se case com um povo dessa forma, não se case com da tribo tal, porque tinham várias questões interligadas. Eu sei que tinham questões de maldições, tinham questões hereditárias e etc. Mas ali a gente consegue tirar uma base de que sim, tem uma forma que a gente pode olhar e tem como. Por exemplo, eu sou cristã, casar com um rapaz, com um cara que não é cristão e que vive no bar. Domingo eu tô me arrumando depois aqui da live pra ir pra igreja. E ele tá voltando do bar. Tem como isso dar certo, gente? E no namoro ele já gostava de bebida, já gostava de várias coisas. E ali curtia uma música, um pagode. Não tem como. Noé. Os filhos de Noé, né? Verdade. Então não tem como. Tem vários comentários aqui pra provar. Então não tem como. Então a gente não tem como depois reclamar, né? São as nossas escolhas.
Aqui, aí no 6 tá, as palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos, elas salvam vida. Pessoas perversas usam as palavras como armadilha para decisões falsas, manipulação e intriga. Já falamos aqui também sobre PNL. Aí aqui a Edna falou sobre julgo desigual, né? Mas às vezes você também pode estar em julgo desigual com a pessoa que professa a mesma fé que a sua. Olha que interessante. Tem as pessoas falam assim que os opostos se atraem, né? Eu falo, gente, os opostos se estressam. Porque vocês têm que caminhar com a mesma visão, na mesma direção. Porque, cara, você pode estar aqui, mas um olha pra lá, outro olha pra cá. No final, vai ser complicado. Então, é importante a gente ver isso. Então, as pessoas perversas, elas falam palavras, elas usam as palavras para manipular as pessoas. Hoje tem várias formas de persuasão, de manipulação, que você consegue colocar ganchos, que você consegue colocar gatilhos mentais nas pessoas para poder prender a pessoa ali, para fazer determinado tipo de coisas. Então, assim, é complicado. É complicado, você tem que ter essa sabedoria para você entender. E aqui, Provérbios, ele vai falando pra gente, a gente também já aprendeu aqui, que quando você tem a sabedoria, você consegue ver até a intenção que tá por trás das palavras. Espírito Santo tá conosco, gente, e ele discerne tudo, tempo, estações. Olha só o que aconteceu comigo ontem, e aí você vê como que é a atuação do Espírito Santo quando você começa o seu dia entregando para ele, você entendendo que você não controla o seu dia. Eu terminei a live aqui, não foi? Eu tinha que fazer ontem, era 15 quilômetros de corrida. Eu fui, desci, me arrumei, fui abrir o portão da garagem. Quando eu abri o portão da garagem, eu ouvi um trovão. E nisso meu coração falou assim, como eu falo, aquela voz que é interna, mas ao mesmo tempo é audível. Não vá. Eu fui lá, fechei o portão bonitinha, falei, amém, Senhor. Porque qualquer pessoa que tem um bom entendimento sabe que chuva, trovão, trovoada, um corpo molhado onde produz sais minerais é fio condutor para a eletricidade. E aí eu falei, amém, Senhor. Se não é para eu ir, não vou. Descansei, fui terminar de ler meu livro. Acho que era 11 horas, o tempo abriu, fez um sol maravilhoso. Aí eu ouvi, agora é a hora de você ir. E foi uma das melhores corridas que eu fiz, em questão de pace, de velocidade. Então, a gente ter essa sensibilidade, sabe? De entender que o Senhor, ele conduz os passos dos justos. Em coisas simples do dia a dia, em coisas simples o Senhor vai estar te conduzindo, vai estar ali orientando. É uma dona de casa que às vezes vai pro mercado, o Senhor fala, olha, cuidado. Aqui em São Paulo tá tendo muito assalto dentro de estacionamentos de mercado. Então tá uma onda de violência enorme. E aí o Senhor conduz essas pessoas. Olha, vai por essa direção. Faça isso, faça aquilo. Porque Ele se compromete com aquelas pessoas que andam em obediência. O Senhor se compromete. E ele continua. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. Maldade não é sustentada uma vida por muito tempo, gente. Pode ficar tranquila, a gente tem ouvido muito sobre isso, né? Maldade. Mas a maldade, ela não sustenta. Pode ficar em paz. A justiça, ela constrói algo sólido, tem solidez. Tem ali, por mais passos ventos, passa as dificuldades, mas é firmada na rocha. Maldade, deixa eu colocar o código aqui. Maldade sempre vai colher algo que não é sólido. Então, que nós possamos sempre estarmos firmados na rocha. O 8, ele fala assim: o sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. Aqui é sempre o caráter interior, né? Vocês percebem? Que é sempre o caráter interior que está revelado. Nós temos um corpo corruptível. Nosso corpo, aqui, quando Adão ele cai, gente, é uma coisa que a gente precisa entender. Quando Adão ele cai, ele tira tudo que nós tínhamos não é que tire tudo que nós tínhamos, mas nós saímos do corpo que nós fomos feitos e passamos a ter um corpo corruptível, um corpo que é inclinado para o mal.
É como se a lente dos nossos óculos fosse embaçada, nós não conseguimos mais ver. Antigamente não se tinha doença, nós passamos a ter doença. Criou-se uma rebelião mesmo. Nós estamos em rebelião contra um Deus santo, um Deus puro, um Deus digno. Essa é a rebelião que Adão criou. Quando ele caiu, ele não caiu sozinho, ele levou toda uma humanidade. Por isso que Cristo ele precisou vir para nos resgatar. Porque o pecado ele foi algo tão profundo, tão profundo, tão profundo, que nos levou para um abismo que não teria um ser vivente sequer que poderia nos resgatar, se não fosse o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, quando esse caráter não está moldado, o coração não está moldado por Cristo, ele é capaz de coisas terríveis. Por isso que nós temos visto tanta corrupção, maldade, crimes violentos até contra animais de crianças, porque até um bebezinho, gente, ele já nasce ali com certo e errado. A palavra fala que já foi plantado em nós o que é certo e errado desde quando nós nascemos. Nós entendemos, a criança ela sabe o que é certo e o que é errado desde bebezinho, porque se fala assim, não pode, uma voz mais assim, ela já sabe, ela já tem um entendimento. Ela sabe quando ela lida, ela sabe manipular os pais. Para você ver, um bebezinho sabe quando fazer uma vozinha de manha, sabe quando fazer um choro. Por quê? Porque já nasce com isso. Então, o caráter nosso só consegue ser moldado e transformado com Cristo. E então, todos os dias nós possamos lutar por esse caráter. E a sabedoria, ela traz isso pra gente, um reconhecimento natural de que nós somos falhos, caídos, pecaminosos, estamos em uma identidade totalmente deturpada e só conseguimos acessar a totalidade de tudo isso através de Cristo. Não tem outra forma. Você pode ir em curso de coach, você pode fazer várias palestras de PNL, você pode fazer diversos eventos, você só consegue acessar a plenitude disso aqui com Cristo. Fora dele não existe plenitude de identidade, não existe plenitude de absolutamente nada, nem de conhecimento. Até o conhecimento que a gente acha que tem é deturpado através de uma nuvem densa. A palavra diz em João que é como se uma nuvem densa o sol tentasse penetrar uma nuvem densa e não consegue. Por quê? Você acha que essas pessoas que hoje elas vivem da forma como elas vivem, vocês acham que elas estão cometendo alguma coisa contra Deus? É contra elas mesmas. O próprio Deus entrega a elas seus deleites. Aí elas fazem sexo com a pessoa do mesmo sexo, vivem uma vida displicente, vai lá e acaba fazendo diversas coisas com o seu corpo. Eu vi E aqui, olha só como que é tão profundo isso. A gente vai entrando, se eu for falando, vai entrando em cada camada, que a gente vai acessando coisas que a gente nem consegue entender. A gente tá numa geração tão rasa de conhecer as coisas que se eles soubessem, gente, eles nunca mais viveriam uma vida do jeito que eles vivem. Por quê? A pessoa, quando ela tá vivendo uma vida de acordo com o que ela quer, e tem um estudo que fala isso, uma pessoa que vive dessa forma, ela vai viver conforme seus prazeres. E isso vai deturpando até a forma como ela se vê. Então, um estudo revelou que pessoas que fazem tatuagens, elas não estavam no seu estado mental psíquico bom. Elas faziam tatuagem porque elas queriam expressar algo. E muitas delas se arrependem. Olha só. Por isso que a gente todos os dias tem que orar para o Senhor não nos entregar para viver as nossas próprias vontades. Porque se a gente for viver as nossas próprias vontades, é aberração. A gente vai viver de uma forma como se fossem bichos, animais, loucos, insensatos. A gente tem que viver conforme Cristo determina. E aí uma pessoa colocou aqui, não é fácil. Realmente não é fácil. Porque todos os dias precisa da gente ali, ó, fazer aquela limpeza, renovar a mente, renovar o coração, renovar os pensamentos. É realmente o tomar um banho, como se tomássemos um banho. Todos os dias nós temos que buscar. Porque se nós formos atender os desejos da nossa carne, esses desejos vão nos levar à destruição. Quantas pessoas têm sido destruídas porque justamente param de obedecer a Deus e vivem ao seu bel prazer. E aí o inferno é só consequência, né? E reflete esse caráter. Verdade. E o 9 ele vem falando: é melhor ser uma pessoa simples e ter quem ajude do que aparentar ser quem não é
e não ter o que comer. Outra característica da sabedoria, a sabedoria, ela valoriza a realidade acima da aparência. As pessoas que vivem por aparência, e aqui a palavra fala, é melhor você ser simples e ter estabilidade do que viver tentando impressionar os outros enquanto você tem passado por necessidade. A primeira coisa que você tem que ter intrínseco aqui é viver a sua realidade. Para de querer viver a realidade daquele desinfluenciador que te passa uma realidade que ele não tem. Ele não tem aquela realidade, gente. Isso aqui é um recorte. Quantas pessoas aqui têm vivido uma vida porque tem se baseado na vida de fulano, de ciclano e beltrano? Eu tenho uma vizinha, eu gosto muito dela, tá, gente? Eu falo isso aqui, mas eu falo na cara dela e a gente tem essa liberdade, porque a gente cresceu juntas. Eu falo assim, nossa, eu chamo ela de dublê de rico. Porque se você olhar o Instagram dela, ela tá em vários lugares, em várias coisas, fazendo várias coisas. Eu falei, meu, se eu não te conhecesse, eu mal sabia que você tava aqui comendo ovo e você tá postando comendo no restaurante. Ontem comeu no restaurante, mas não é ela que paga, são outras pessoas que pagam pra ela. Eu falei, é dublê de rico. Eu usou bastante ela, mas porque a gente tem intimidade. Mas se você vê a vida dela no Instagram, é uma vida perfeita. Mas mal sabe, tipo, na casa dela não tem fartura, não é aquela... Não é aquele luxo, é uma casa simples. Então, assim, é muito melhor, gente, a gente aparentar, ter a vida que a gente tem, a realidade que a gente tem. É o que eu falo. A vida cristã é feita no ordinário. E eu sempre também critico esses grandes movimentos, né? Que tem de estágios, de um monte de coisa. Não é um movimento... É um movimento em si, porque o que eles têm produzido nos cristãos? Porque a pessoa que vai nesses movimentos acha que a caminhada cristã é assim, você viver sentindo, você viver de adrenalina, de emoções, de várias coisas, mas a caminhada cristã é no ordinário. É dia que você tá ali, ó, todo dia aqui, ó, devocional. Você acha que é fácil? 6 horas da manhã, quase 7 horas aqui, a gente levantar, acordar cedo num domingo, aprender mais. É todo dia, às vezes é cansativo, às vezes exige mais de você. Não é uma caminhada que você vai falar assim, uau, todos os dias é legal. Não é. Sendo sinceros aqui, não é. Não é. Tem dia que você não quer orar, tem dia que você não quer ler a Bíblia. Só que a diferença é que nós entendemos que isso é bom pra gente. Mesmo nos dias ordinários, Deus ele pode transformar esses dias em dias extraordinários. Isso é ter a maturidade cristã e que esses movimentos não desenvolvem. Aí eu lembro que até uma pessoa criticou, mas nesse movimento eu senti Deus, eu fui curada de tal. Sim, gente, porque Deus ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, no evento que ele quiser. Mas a caminhada cristã é ordinária, a caminhada cristã não é assim. A gente sabe que não é de sentir. E no dia que você não sentir Deus, ele não vai estar lá? No dia que você não estiver sentindo arrepio, ele não vai estar? No dia que você não tiver com vontade, ele também não tá lá? Quando a gente vai ler salmos, quantos salmos ali, ó, o salmista, muitas vezes com depressão, muitas vezes triste, abatido, querendo desistir, mas tava ali, ó, tendo que lembrar pra alma dele, pra bendizer ao Senhor, porque a alma abatida, a alma precisava ser revigorada. Quantas vezes a gente vai ler a Bíblia, as pessoas, assim, com a sua caminhada, tinha seus desabores, e aí, eles ficavam só de sentir? Quando Cristo não estava mais ali, corpóreo com eles, com os seus discípulos, eles tiveram o que? Lembrar das palavras. Quando Cristo ele faz o recrutamento de seleção ali, dos seus discípulos. Como que foi? Como que depois eles tinham que andar? Ele falou assim, eu vou, mas vocês vão ficar. Por causa do meu nome, vocês vão ser entregues. Mas não se preocupe, que eu vou deixar o Consolador com vocês. Ele vai dizer, vai instruir vocês o que vocês têm que falar, o que vocês têm que seguir. Por quê? Então, é importante a gente ter esse discernimento, né? E ele vem falando aqui, ó. Olha, eu achei também isso aqui interessante. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Aqui demonstra que as pessoas que são justas, ela tem até compaixão e cuidado com o trato de seus animais. A gente viu aí, pouco tempo atrás, crianças, né? Maltratando um animal. Olha só a perversidade. Crianças não, monstros, né? Monstrinhos. Aí eu fiquei me perguntando, cadê os pais? Minha cabeça já começa a flutuar, né? Cadê os pais? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? Então, até a forma como nós cuidamos dos nossos bichinhos vai revelar se nós somos pessoas justas, se nós somos pessoas sensatas.
porque nós temos compaixão, nós limpamos eles, nós damos comida, tudo do bom e do melhor também. Não tô falando aqui pra inverter, né? Tratar o bicho como ser humano e o ser humano como bicho. Hoje não tem cachorro, eu não tenho bichinho, gente. Eu não tenho bichinho justamente porque eu entendo que eu também não tenho essa paciência, esse cuidado, esse zelo para cuidar de um animal. O animal, ele tem gastos, não somente com veterinário, remédio, etc, mais ração, e eu não tenho essa disposição. Quem tem, amo, assim, bicho, assim, queria muito ter um golden, mas no momento eu não tenho essa disposição. Então, mas quem tem, glória a Deus. Então, se você não tem essa disposição, não tenha. Porque isso, quando você tiver um bichinho, seu comportamento com esse bichinho também tem que refletir o caráter de Cristo. Olha só, né? E aí ele continua falando, né? Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. A sabedoria, ela valoriza o esforço constante. Não tem como a gente achar que a gente vai conquistar algo sem esforço. A palavra fala que o reino dos céus, ele precisa ser tomado à força. Se o reino do céu precisa ser tomado à força, gente, requer de nós o quê? E aqui entra também da gente entender que nós precisamos todos os dias nos apoderar dessa palavra. Todos os dias, porque a nossa mente mente. Todos os dias você vai ter uma mentirinha ali, ou que você vai ter que combater. Várias vezes, às vezes eu tô na corrida, vem um pensamento, eu tenho que ficar combatendo esse pensamento. Às vezes eu me deito para descansar, vem um pensamento, eu tenho que combater esse pensamento. Isso é você disciplinar a sua mente. Porque a mente, ela vai te levar para lugares, gente, que muitas vezes... Por que é depressão, né? Porque é excesso de passado. E ansiedade é o quê? Excesso de futuro. Então, você tem que trazer sua mente para aqui e agora. Aqui e agora. Basta hoje. O dia de hoje. O mal de hoje. As consequências de hoje. Porque se você ficar muito no passado, você vai acabar... E ficando muito no futuro é ansiedade. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, valoriza o aqui e agora, se esforce agora, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se é hoje que Deus te deu, levante e faça hoje. Eu sou uma pessoa assim que, se eu preciso começar uma dieta, eu não espero segunda-feira. Eu começo no dia que eu tenho que começar já. Hoje é domingo, eu começo hoje. A partir do momento que eu decidi. Se eu preciso fazer determinada coisa, meus amigos falaram, Helena, por que você não deixou? Quando eu falei do propósito, meus amigos falaram assim, não, começa dia 1º de março. Falei, não, se Deus colocou no meu coração, eu vou começar hoje. Porque eu não sei se até dia 1º de março eu tô aqui. Não, Deus me livre, mas gente, a gente não sabe. Então, se Deus colocar um propósito no teu coração, comece hoje, não deixe para segunda-feira. Comece agora, porque Ele vai valorizar o seu esforço. Deus, Ele sempre traz a recompensa para aqueles que são esforçados. 12. Os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. Aqui é o fruto da verdadeira, aqui o fruto da videira é de ter um alicerce fundamentado, né? O perverso tenta obter como? A riqueza de forma errada, mas o justo produz o fruto naturalmente, porque a sua vida está enraizada no quê? Na justiça. Aqui entra de novo, eu sempre vou trazer esse caso porque é um caso que tá à tona e pra mim reflete muito isso, né? Como será que aquele workário tá dentro daquela prisão? Um cara que gastava 2,4 milhões de reais no cartão de crédito e agora tá dentro de uma prisão porque tentou tirar vantagem das pessoas, tentou passar por cima de tudo e de todos. E agora eu pergunto, valeu a pena? Valeu a pena? É o que eu falo, pode parecer por um tempo que você tá obtendo riqueza, que você tá ali tudo de boa, mas você vai colher naturalmente. Assim como o justo, ele tem o fruto naturalmente, a árvore, ela dá o fruto naturalmente, pelo seu processo natural, a maldade também, gente, naturalmente. Juízes corruptos que têm levado uma vida que não tem sido uma vida de retidão, as pessoas ficam se escabelando, ficam, ai meu Deus, ai não sei o que lá. Gente, é natural. Acalme-se. A pessoa está sendo perseguida, foi presa injustamente, fez algo que tá sendo... Acalmem-se, gente. José na prisão. Como que foi? Foi natural. Um dia lembrou-se de José, que estava lá na prisão. Mas mesmo assim na prisão, o que ele fazia? Governava.
Aonde a gente for plantado vai ter o fruto. Porque não é o lugar, mas é em quem nós somos plantados. Se nós estamos plantados em Cristo, é no vale, é em todos os lugares que nós passarmos, nós daremos os frutos. O fruto não cai longe do pé. Aqui aonde nós formos, vai ter. É igual eu sempre falo, pessoas que têm palavras de vida. Aonde ela for, ela vai ter palavra de vida para carregar. Quem não tem, vai passar deixando as suas destruições. Mas quem tem, ela sai carregando tudo. E aqui você precisa entender que aonde você pisar, gente, aqui, leva isso aqui pra sua vida, não pode permanecer do mesmo jeito. Desculpa. Não pode permanecer do mesmo jeito. Nós, aonde passarmos, nós temos que deixar mais belo, mais bonito, mais frutífero. Pode ser com uma palavra, pode ser de todas as formas, mas aonde nós passarmos, nós temos que deixar a marca de Cristo. A marca de Cristo tem que ser deixada nesses lugares. E aí ele fala no 13, o perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. O justo encontra a saída. Por quê? Porque ele viveu na verdade. 14. As palavras sábias produzem muitos benefícios. Aqui são as consequências. Olha que coisa linda, né? As consequências de uma palavra sábia. E o trabalho árduo, ele é recompensado. O que nós falamos reflete na realidade que temos ao redor. Para de falar que você é burro, para de falar que você é incompetente, para de falar que você não consegue. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se nós procuramos ter sabedoria, se nós procuramos obedecer, as palavras, elas vão criar o nosso redor. A palavra fala que se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, você vai falar aqui, ó, que essa montanha se move daqui e ali, ela vai se mover. E é nisso que a gente confia, a palavra não vai mentir pra gente. Só que precisa aqui, tá? Em obediência. Então, a gente precisa ter essa, sabe? A gente sabe, a gente tem poder para as coisas, só que a gente não consegue acessar esse poder porque a gente fica limitado, a gente fica ali, ó. Ai, meu Deus, essa vida. Então, para. A partir de hoje, reflete nas suas palavras. Já acorda abençoando o seu lar. Senhor, eu abençoo meu lar. Eu abençoo meus filhos. Eu abençoo o que o Senhor confiou a mim. Meu ministério, trabalho, aonde eu sentar, aonde eu passar, por onde eu passar, eu vou refletir as marcas de Cristo. Aonde eu colocar minhas mãos será abençoado. Então, todos os lugares que você passar, deixe as suas marcas. Deixe as marcas de Cristo. Deixe palavras de vida. Talvez uma palavra que você libere hoje sobre uma pessoa que está na sua casa, sobre outras pessoas, vai produzir nelas vida. Gente, eu já tive momentos muito, muito difíceis. E eu lembro que as palavras da minha mãe, eu sempre falo que eu sou o resultado do joelho da minha mãe no chão. Eu lembro que às vezes em momentos de desânimo, minha mãe, ela me pegava, e minha mãe, ela tem uma força assim descomunal. Ela me pegava, ela me abraçava, parecia que ela tava colando todos os meus ossos. E ela me abraçava assim, ó. E ela fala assim, Lê, você é mais do que vencedora. Você é amada, você é escolhida. Você é escolhida. Quando eu soube como foi a forma que meus pais se encontraram, eu falei assim, meu Jesus, obrigada, porque foi dessa forma, foi dessa maneira que o Senhor me concebeu e me trouxe ao mundo. Meu pai, ele nunca ouviu falar da minha mãe, e ele achou uma foto da minha mãe caída dentro de uma academia. Minha mãe nunca frequentou uma academia. E ele passou a cidade inteira procurando quem era minha mãe. Olha só. Já procurou saber como que foi sua história? Então, assim, é muito importante. As pessoas que não sabem das suas histórias, elas são como pessoas que vão sendo levadas. E aí eu falo assim, todas as vezes que eu escuto essa história, eu falo assim, Senhor, eu precisava nascer. E eu falo, todos os meus dias eles foram escritos por Cristo, todos os seus dias foram escritos por Cristo. E quando você tem consciência disso, você vê que nada é em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito e um porquê. E você vai entender. O fato de você estar nessa live, o fato de você estar fazendo esse propósito, o fato do dia de hoje você estar aqui, tem um propósito. Tem um propósito. Então assim, começa, Senhor, manifesta o teu propósito na minha vida. Para de se amaldiçoar. Quantas vezes a gente tem se amaldiçoado, eu não consigo, eu não posso, eu não... Não faça mais isso com você. A palavra fala aqui, ó. As palavras sábias produzem muitos benefícios.
Os benefícios são o quê? Recompensados. Então, que você possa refletir sobre isso. Quais palavras que você tem colocado sobre seus ombros, que tem muitas vezes atrapalhado o processo que Deus tem para tua vida. Pensa nisso. Ele fala: o insensato pensa que a sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O tolo, ele confia somente na sua própria opinião, mas o sábio, ele reconhece que ele precisa ouvir as pessoas. Humildade, 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 humildade. Acima de tudo, humildade. Que você saiba ouvir, que você saiba não confiar somente no seu intelecto, mas que você saiba discernir os conselhos, ouvir as suas opiniões e colocar a prova aqui, ó. Coloca a prova tudo dentro da palavra. Somente ouça, não. Ouça, deixa aqui gerar dentro do seu coração e aquilo que for de acordo com a palavra, você tem sinal positivo. Tem um verde enorme para você prosseguir. E o que não for, descarta, joga, aprende a fazer essa filtragem. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Isso aqui é controle emocional, gente. Controle emocional. Não tem que reagir impulsivamente. Eu sempre falo que aqui na live você vai ter que exigir um pouquinho disso. Às vezes tem gente que entra aqui que é só pra bagunçar a live. Ou às vezes eu bloqueio, às vezes você nem olha. E no seu dia você vai ter que ver quais assuntos merecem sua atenção. Quais pessoas merecem respostas? Quais coisas merecem ali sua energia? Sabe? Gastar seu tempo com aquilo. Tem coisas que são muito mais preciosas pra gente gastar nosso tempo, que nós gastamos aqui, ó, na palavra, aprendendo, sendo diligentes, porque no final essas coisas assim só vai te desgastar. E aqui é por experiência própria. Às vezes você quer ali, eu, por exemplo, tenho tentado melhorar nisso, viu? Eu confesso aqui. E aqueles que confessam alcançam misericórdia. Eu tenho sérios problemas que às vezes eu quero mudar as pessoas. A pessoa vem e me pede um conselho, eu falo, não vai, eu quero fazer. E eu quero mudar a pessoa, mas a pessoa não quer mudar e eu fico com raiva. Aí eu falo, mas por que você foi por isso aqui? Por que você não fez isso daqui? Isso aqui tava na cara. E aí fico com raiva, mas assim, não posso fazer isso. A gente tem que entender que a gente não consegue mudar, a gente só consegue mudar a gente. A gente consegue mudar. O restante a gente só planta a semente e deixa que Deus faça o resto. Planta a semente, tchau. Planta a semente, tchau. Porque senão você vai, ó, se desgastando, né? Isso aqui também é você ter maturidade. Aqui ele fala, a testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Porque distorce a realidade, né? Calma, Helena. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. É prata fina. Porque a gente aprende aqui, e aqui, olha só que interessante. Gente, se eu ficar aqui, eu acho que eu fico horas, mas eu gosto de trazer isso daqui, eu gosto de trazer também exemplos atuais para a gente poder entender. No sentido de verdade, de justiça, a gente, se você vê uma pessoa lá honesta, ela vai dar um depoimento para a justiça. Ela pode ser colocada, confrontada várias vezes, fazer a cariação várias vezes ali, entre outra pessoa. Ela sempre vai contar a mesma história. Porque a verdade, ela não faz curva. A verdade é uma só, então ela vai contar do começo ao fim. Você vai perguntar detalhes, você vai mudar a forma, você vai tentar ludibriar, ela vai continuar naquele mesmo argumento. A pessoa que conta a mentira, você pode ver, ela vai ficar ali, ó. Porque ela não vai lembrar a mentira que ela contou. Então ela vai sempre oscilar. E aí ela coloca em a cariação, ela sempre tá oscilando. E aqui é importante para tudo a gente ter essa sabedoria. Teve um caso, eu falo da área jurídica porque eu lembro que na academia de direito, quando eu tava fazendo a faculdade, teve o caso da Mariana Ferrer. E esse caso foi um caso muito interessante, porque teve um clamor popular muito grande, só que aquela menina, gente, ela mentiu do começo ao fim. Só que a mentira dela, as feministas pegaram, destoaram e fizeram uma lei. Uma lei hoje em dia que protege principalmente. E tiveram duas meninas que elas eram do canal Manas e Manos, que elas começaram a investigar o caso, porque elas queriam defender exatamente a menina.
Só que quando elas foram se aprofundar nas provas, no fato, elas viram que tinha alguma coisa errada. E automaticamente, quando elas perceberam, elas mudaram a rota, elas começaram a ajudar o André Aranha. E esse caso foi de grande repercussão. Bruna Marquezine se envolveu. Aí também cancelaram, acho que Marina Rui Barbosa e mais uma outra pessoa, porque elas não se manifestaram aqui nas redes sociais. E tinha que se manifestar. E todo mundo levantava justiça por Mari Ferrer. Justiça por Mari Ferrer. E vazaram uma audiência fraudulenta editada através de uma jornalista que foi condenada, teve que pagar, porque essa jornalista queria prejudicar o advogado das partes, mas depois criaram uma lei através das feministas, aonde prejudica exatamente os juízes, principalmente nas suas decisões. E foi uma mentira, gente, que, assim, terrível. Tanto é que o André, ele foi inocentado, fiquei muito feliz. Só que as pessoas que não estavam a par do caso, vinham aqui nas redes sociais e ficava justiça por Mari Ferrer. E na academia de direito, todo mundo indignado com ela, porque justamente quando você olhava nas redes sociais, era um clamor popular. Nossa, a menina é inocente, a menina foi violentada. Quando você olhava nas provas do processo, não tinha nada não tinha nem assim uma vírgula que desabonasse. Tanto é que o cara, ele era tão ingênuo, que ele mesmo se apresentou lá. As provas, as câmeras mostravam ela muito, muito tranquila, mostravam tudo. E ele foi inocentado. Só que, olha só, a verdade dele foi uma só, do começo ao fim ele contou a mesma história. Ela inventou que o vestido foi parar nos Estados Unidos para ser periciado, ela inventou que o vestido voltou não sei para onde para ser provado e que a calcinha não tava, e não tinha prova material, não tinha nem o ato em si. O ML não foi comprovado, conjunção carnal, não tinha. Só que aí, agora eu te falo, a mentira que ela contou reverberou através de uma lei que as feministas aproveitaram, que antigamente eu acho que tinha, quando uma pessoa era pega em ato para violentar outra mulher, vou falar de uma forma assim, tinha os agravantes. Então tinha vários agravantes que ia colocando e poderia chegar a eu acho que 32 anos, se tiver alguma advogada aqui, criminal, pode me corrigir, acho que 32 anos de prisão. Só que com essa lei diminuiu. Aí o que aconteceu? Vários advogados foram lá e foram pedindo um habeas corpus para os seus clientes de estupradores mesmo, e foram soltos. Olha só como que a mentira, ela tem o poder para influenciar a sociedade. A gente aprendeu isso aqui. Mas a verdade, cadê? Que vieram aqui à tona pedir desculpa para um empresário que teve a sua vida destruída. Porque contou a mentira e com ela não aconteceu absolutamente nada. Tanto é que eu acho que já alguns artistas já foram condenados, tiveram que pagar, mas já foi, gente. Já destruíram a vida do cara. Então, assim, é importante a gente trazer a verdade e repudiar a mentira. Não somente ser levados por falácias, por contos, buscar. Também falei aqui, eu fiz um vídeo sobre isso. Tempo de eleição, muita mentira vinculada. E eu vou falar, os cristãos são os primeiros que compartilham essas mentiras. Nós temos que ser o povo da verdade. Até as informações que nós vamos compartilhar, nós precisamos pesquisar, nós precisamos ter diligências no sentido de que isso que eu estou compartilhando é verdade? Em tempo de IA, em tempo de tantas informações, a gente precisa ser o povo da verdade. Precisamos ser o povo da verdade. Vai ficar compartilhando um monte de fake news? Vai procurar, hoje a gente tem informação, diversas informações. Quantos cristãos falam, tem uma ideologia, tem uma coisa que não procura saber da verdade. Vai lá procurar antes de falar. Aí tem seu político de estimação lá e fica compartilhando a Deus dará, mas não se preocupa em saber se aquilo é verdade. Então, precisamos ser diligentes. Carreguem consigo a verdade. Principalmente num tempo onde a gente vê que as pessoas não se preocupam mais em investigar nada. Nós precisamos ser esse povo. E aí ele continua falando, né, no 19. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras ficam evidentes. Foi o que eu falei, né? A verdade, ela é duradoura. Na minha empresa, desse jeito, o povo mente demais. Então, você tem que ser a diferença, Eduardo. Doa que doer, claro, ter sabedoria,
mas doa o que doer, seja o homem da verdade, fale a verdade. Precisamos ter sabedoria, mas a verdade, também aqui tem um ponto, a verdade ela não precisa de defesa, gente. A verdade é uma só, ela não vai fazer curva. É uma só, doa quem doer, é uma só. Jesus, por que eles odiavam Jesus? Porque Jesus, ele era, olha, é isso e pronto. Eles tentavam pegar Jesus nos discursos, tentavam ludibriar o povo, tentavam incitar o povo. E Jesus, em alguns momentos, só dava as costas, saía. Ou em algum momento falava a verdade. Quando tentavam pegar Jesus em contradição, Jesus deixava claro. E eles odiavam e isso causava inveja neles. Porque a verdade, gente, é muito lindo. Você vê uma pessoa assim que pode passar o que for, a pessoa tá ali, ó. Isso aqui é verdade, sustenta. Pode colocar tantas coisas e o tempo vai inocentando a pessoa. Tempo, por quê? Porque tem um teste que passa. O teste que? Da durabilidade. O que é verdadeiro, ele tem durabilidade. O que é falso, quer ver uma coisa? Quantas pessoas hoje em dia vivem uma vida aí de redes sociais e compra tênis falso, compra roupa falsa para aparentar ser uma vida que não é. Só que o que vai diferenciar de uma peça verdadeira para uma peça falsa? A durabilidade. A falsa, na primeira lavagem, ela vai arrebentar, né? E a verdadeira vai passando ali o tempo e ela pode esgarçar, porque justamente o produto é bom, o produto é verdadeiro, né? Então, é a mesma coisa. Trouxe esse paralelismo pra gente pensar sobre. 20, e a gente já vai carregando no final. Amém. O engano enche o coração dos que tramam mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Quem planeja o mal vive no engano, mas quem promove a paz encontra a verdadeira alegria. Aqui entra um ponto muito interessante. Se a gente for aprofundar, tem tanta coisa assim que... Aqui não é paz de ser omisso, tá? Porque, entenda uma coisa, quem quer paz tem que ir pra guerra. Tem que fazer guerra. Por que você acha que muitos países não querem entrar em confronto com os Estados Unidos? A gente tá vendo aí a guerra entre Israel, entre o Irã, entre os Estados Unidos. Por que Helena, vai ter um conflito mundial? Não vai. No momento que for ter é quando entrar China e China, Rússia, os 3 primeiros países. Então, tivesse China, Rússia e Estados Unidos... Aí a gente pode pensar numa guerra, mas por que China não tá nem aí, Rússia não tá nem aí? Porque ninguém quer entrar em conflito com uma das maiores potências. E para você ter paz, você precisa entrar na guerra. Para você ter paz no seu casamento, você precisa muitas vezes ter conversas difíceis e vão gerar pequenas guerras. Para você ter uma casa respaldada na palavra, no Senhor, às vezes a gente entra em guerras espirituais, em batalhas espirituais. Já falei aqui, às vezes é loucura mesmo. Gente, teve uma época aqui que as coisas começaram a quebrar aqui em casa. Minha mãe é do manto, né? A Assembleia de Deus, então vocês já sabem. Do coque, ela tem aquelas bolinhas assim no joelho de tanto orar. Chega que é preto, então eu fui criada no monte. Então minha mãe é assim, sai em nome de Jesus. Minha mãe já começa, a máquina começou a quebrar, ela, Satanás, eu já te vi, já vai repreendendo, a máquina volta a funcionar, gente. Isso aqui é sério, eu não tô zoando não. Isso aqui é sério, a máquina que começou a dar um pipoquinho aqui, minha mãe, Satanás, eu já te vi, sai da máquina agora. A máquina não tava funcionando, voltou a funcionar. Então assim, você vai ter que começar a fazer guerra na tua casa. Ver as coisas se acabando, entrar no seu armário. Satanás, você não tem poder nessa casa. É realmente loucura. Tem coisa que vai ser loucura. E é por fé. E você vai andar ali, ó, fazendo as guerras. Por quê? A gente já tá em guerra. É que a gente não consegue ver com os nossos olhos carnais. Mas se a gente vê com os nossos olhos espirituais, a gente vê o que acontece. Se a gente conseguisse, na verdade, até olhar com os nossos olhos carnais, as coisas que são espirituais, a gente não ficaria tão confortável no nosso intelecto. A gente não ficaria tão confortável em ser crentes muito certinhos, não. A gente se levantaria para orar, jejuar, clamar, porque ficaria muito fácil, não. Eu vejo mulheres, homens também, tá? Porque eu não quero tirar aqui a responsabilidade dos homens também. Vejo vivendo casamentos de uma forma que não tem que viver, homens também, e ficam lá confortáveis. Ai, Deus vai prover. Minha filha, levanta, vai lá,
Eu lembro que quando aconteceu coisa na minha vida, eu comecei a levantar, comecei a orar. Eu ficava aqui no meu quarto, fazia poças de lágrima. Eu falava, Senhor, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Eu fazia guerras. Às vezes minha mãe ouvia meus gritos. Porque tem que botar a cara no pó, falar, Senhor, eu não aceito. A sua oração pode muito. Então, quem quer paz, gente, tem que ir pra guerra. Que não é ser displicente no sentido de, promover a paz, vou ficar aqui, eu não posso ser assim. Não, vá, enfrenta a guerra pra você poder... Quantos casamentos hoje? Não posso falar, mas eu tenho certeza que quantas mulheres hoje desfrutam de um casamento bom, solidificado, mas que tiveram que fazer guerra? Quantas pessoas hoje em dia têm um trabalho, alguma coisa que hoje em dia vive numa paz relativa, mas tiveram que fazer guerra? Então é importante a gente ter esse discernimento, tá? Aqui o 21 fala: nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Aqui a gente tem que entender, lembra que a gente aprendeu que provérbios não é promessa, é princípios? Aqui é um princípio, nenhum mal vem sobre os justos? Não é verdade, gente. A gente sabe que vem, mas aqui fala de que Deus protege. Deus protege, e o justo no sentido moral e espiritual. Então, não significa que você não vai ter dificuldade, mas significa que ele não vai estar abandonado também. Vai estar, Deus dará. No momento certo, Deus ajuda. Aí o 23. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos a sua insensatez. E aqui também é sabedoria, né, gente? Tem hora que você tem que olhar e falar assim, amém. A pessoa vai falar, você só tem que falar amém, porque... vai fazer o quê? Vai ficar ali se gabando? Não tem nada a ver, né? Aí 24. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. O trabalho disciplinado gera liderança, mas preguiça gera dependência. E eu sempre gosto de assistir aqueles 1 bilionário versus 30 CLTs, né? Eles reclamando porque o bilionário tem a propriedade privada do capital humano e etc. E coloca a culpa em X, em YZ. Mas não vê o que a pessoa passou, né? O tanto de água de tombo que a pessoa tomou, o tanto de tombo que toma. Porque o empresário hoje em dia aqui no nosso país, gente, não é fácil não. Paga tributos altíssimos, né? É um dos maiores que paga a tributação mais alta que tem. Então, assim, é complicado. Aí a pessoa fica ali. A pessoa também não quer se colocar no patamar de vou ser o empregador, mas também não quer ser submisso de que você não vai ser. Você vai ser aquela pessoa que vai ser o proletariado, né? Que vai exatamente ser pago pela sua mão de obra. Que é o que da vida? Então, a própria palavra fala. Então, se você não quer ser o sábio, então você vai ser escravo de quem é. Aí não tem como muito... Deixa eu... Aqui. Aí o 26, já estamos indo pro final, né? O justo dá bons conselhos aos seus amigos, mas os perversos os desencaminham. Aqui também é referente sobre se tornar referência. A pessoa que dá bons conselhos, ela acaba se tornando referência. Mas aqui também, gente, entra um ponto que eu acho muito interessante. Eu acredito que ninguém é exemplo pra ninguém, porque hoje a pessoa pode ser exemplo, amanhã ela pode ser vergonha. Quantas pessoas a gente tem visto aí que eram exemplos e hoje se tornaram vergonha? Mas eu acredito que quando a gente busca uma vida de santidade, busca estar ali de acordo com a conduta que Deus nos estabeleceu, então a todo momento o Senhor, Ele vai nos dirigir. Então, não fique somente também confiando nas pessoas. Confie no Espírito Santo que está com você, seu Consolador, e que Ele nunca vai te decepcionar. Sabe, tenha conselhos, tenha, mas o maior conselho que nós temos aqui, eu sempre falo isso, não existe silêncio de Deus para quem está com a Bíblia aberta. Então, o maior conselho que você pode ter é você abrir sua Bíblia e ouvir a palavra, ler a palavra. Ai, não tô ouvindo Deus, Deus tá em silêncio, é porque você tá com a palavra fechada, porque no dia que você abrir, você não vai ver silêncio de Deus. Você vai ver Ele falando o tempo inteiro. De Gênesis a Apocalipse, você vê o Senhor falando o tempo inteiro. Você vê principalmente o Senhor querendo relacionamento. O tempo inteiro Ele busca se relacionar conosco. A gente que não quer. A gente que fica mais com o nosso celular aberto do que com a palavra. Então, assim,
tá ouvindo um pouco a voz de Deus, abre mais a palavra que você vai ouvir. Você vai ouvir. E aí ele continua aqui no 27, já finalizando no 28. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza o que possui. Aqui também, gente, é falta de perseverança. Falta de perseverança também é preguiça. Quantas vezes você abandona o seu sonho porque fica difícil? Ou quantas vezes você abandona um projeto na sua vida pessoal que pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família e fica difícil? Eu sempre falo que a obrigação de evangelizar não é só minha, Helena, é de todos que estão aqui. Eu vi um vídeo na internet, gente, esses dias, a menina ensinando como que se colocava um supositório nas partes de trás. E eu fiquei indignada, abismada com tanta besteira, e era tanta gente curtindo, tanta gente comentando. Eu falei, cara, a nossa obrigação é cada um aqui abrir tem uma conta aqui, não tem? Cada um aqui evangelizar com a sua conta. Abra a conta, faça vídeos, pregue a palavra, fale de Jesus Cristo. É obrigação de todos nós. Todos nós devemos fazer isso. Quantas besteiras têm sido jogadas, vomitadas nessas redes sociais? Ai, mas o que vão falar? Deixa as pessoas falarem, gente. Persistam, porque assim, não vai mudar somente a sua vida, vai mudar a vida de outras pessoas. E a salvação de uma pessoa é muito mais importante do que a nossa zona de conforto. Quando Deus ele chama a gente, ele vai nos tirar da nossa zona de conforto. Eu lembro que quando Deus falou assim, você vai ter que começar a compartilhar suas devocionais, eu falei assim, ai Deus, sério? Porque eram momentos meus. Só que eu entendi que mais pessoas precisavam participar desses momentos. Mas eu não deixei de ter meus momentos de devocional, meus momentos com Deus, mas eu entendi que mais pessoas precisariam ser alcançadas. Então, a minha zona de conforto não é mais especial ou melhor do que a salvação de alguém. Porque às vezes uma pessoa precisa, gente, tem coisas que Deus vai colocar somente em você. Talvez é o tom da sua voz, talvez é o seu jeito, talvez é a sua forma de se expressar, a sua forma de falar. Nunca ache que Deus colocou sua personalidade, seu jeito, seus dons, seus talentos à toa, por acaso. Porque pessoas vão precisar de exatamente aquilo que você tem para serem alcançadas por Cristo. Então, saia daqui tendo essa certeza de que sempre alguém precisa de algo que você tem. Seus dons e talentos não foram colocados aí à toa. E eles precisam glorificar a Cristo. Eles precisam reverberar a Cristo. E um dia, esses dons e talentos irão ser requeridos por Cristo. E o que você fez? Enterrou? Deixou ali guardado para você? Ou você multiplicou? Fez os discípulos? Colocou para mais pessoas à disposição do reino? Ah, Helena, eu não sei falar. Ele vai preparar um Arão ali para te ajudar na caminhada. Não sei gravar vídeo, ele vai te ensinar. Você tá falando com a pessoa que não sabia nem mexer no TikTok, nada, ainda também não sei, gente. Apanho direto aqui, vocês vão ver. Apanho direto, mas eu vou aprendendo. É isso que Deus quer? Vamos lá. Ele vai conduzindo a gente. Então, saia da sua zona de conforto. Todos nós precisamos falar de Cristo. Vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir mais falar. Então, a hora é agora, o momento é agora. E não espera ficar tudo perfeito. Ah, Helena, eu tô esperando eu melhorar em tal área. Não vai. Não, tem ambientes que tem que ser hostil mesmo. O povo não avançou, principalmente em cenários adversos. Quanto mais o povo era afligido, mais o povo não crescia. Lembra dessa passagem? Quanto mais Faraó ia lá e afligia o povo, mais o povo crescia. Era igual massa de pão. Quanto mais batia, mais o povo crescia. Então tem momentos que não tem cenário confortável, não tem cenário favorável. O cenário é esse. Algo interessante. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. O caminho da justiça leva à vida. Então, esse caminho, a gente já tem uma garantia, que é vida, e vida plena com Deus. Porque a nossa fé, o nosso alicerce não está pautado em coisas e pessoas, está pautado em Cristo. E se está pautado em Cristo, pode passar ventos, chuvas, estações, anos, entra ano, sai ano. Nós temos a certeza de que nele nós encontramos a verdadeira vida. Amém? Que você saia daqui dessa live
encorajado ou encorajada a tomar decisões, a refletir sobre diversas áreas da sua vida. Pega aí um caderninho, tem 11 áreas aí da nossa vida que a gente precisa trabalhar. Vai vendo a sua área do servir, como que tá essa área do servir, tá servindo as pessoas? Como que tá a sua área ministerial? Não deixa, não abandona não. Área profissional, área sentimental, várias outras áreas. As minhas áreas tá ali, ó, área familiar. Eu colo todas as áreas da minha porta, atrás da minha porta. E eu tenho algumas metas para cada uma dessas áreas. E ela fica ali, ó, colada ali, ó. Área do servir, área da família, área conjugal, área financeira, área profissional, área intelectual. Muitas vezes a gente abandona, a gente não pode. Área social, área do lazer, área da saúde e área espiritual. Então, todas essas áreas a gente precisa trabalhar para ter um equilíbrio. Então, não abandone essas áreas, sabe? Sirva em todas elas como se você estivesse realmente fazendo para o Senhor, porque Ele traz a recompensa. E a recompensa a gente sabe que é vida, vida em abundância. Amém? Gente, quanta gente aqui, né? Muito obrigada por cada pessoa que tem acompanhado as lives. Tem sido um prazer estar com vocês. E como de costume, já coloca aqui, ó. Primeira vez e o lugar, a cidade de onde você é, para eu saber. Coloca aqui, ó. Segunda vez, a cidade. Terceira vez, a cidade. Ou primeira vez, a cidade. Coloca aqui, pra eu gosto de conhecer vocês. Eu gosto, gente. Fala aqui de onde você é. Primeira vez, Londres. Primeira vez, Eduardo. Primeira vez, Campina Grande, Paraíba. E Paraíba. Primeira vez, Campinas. Primeira vez, Salvador, Bahia. Até Extrema. Santa Rita. Primeira vez, Curitiba, Paraná. Tava em Paraná. Primeira vez, Ceará. Rio de Janeiro. Primeira vez, Salvador, Bahia. Glória a Deus, meus conterrâneos da Bahia. Primeira vez, Maputo, Moçambique. Interior da Bahia. Internacional, nossa voz tá ecoando os 4 cantos. Alemanha, a Mi já é de casa, gente. A Mi também faz conteúdos maravilhosos aqui. Segue ela. Deus abençoe. Primeira vez, Portugal. Deus abençoe. O pessoal de Portugal tá em peso aqui também com a gente, né? O JC também já tá aqui. O JC sempre participa. É de Bogotá, né? Bogotá. 4 horas da manhã ele acorda. Sou da Bahia. Gostei. Deus abençoe a vida de vocês. Ceará. Heriberto. Glória a Deus. 3 vezes Rio Verde, Mato Grosso, Bahia, Aracá, Paraná. Que bênção. O pessoal de Paraná também tá em peso aqui, né? Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos, aquelas pessoas que chegam aqui a primeira vez. Se você chegou aqui e você não sabe como, fala assim, caiu de paraquedas, né? Saiba que foi o Senhor que te trouxe aqui. Nós estamos fazendo um propósito de 31 dias. Hoje é o nosso 13º dia. Mas se você não acompanhou os outros dias, não tem problema. Tem um link na minha bio e lá você vai na playlist 31 dias de provérbios. Lá vai ter todas as lives. Todas as lives estarão lá. Estados Unidos, 3ª vez. Uhul, temos uma amiga internacional dos States. Tem várias pessoas aqui internacional, né, gente? Que legal. Deus abençoe a vida de vocês, hein? Deus abençoe os 4 cantos da terra mesmo. Glória a Deus pela tecnologia que pode nos juntar, né? Glória a Deus. Então, se você tá aqui a primeira vez, você consegue manter esse mesmo ritmo que a gente, assistindo todas as lives na íntegra. Eu não coloco aqui porque aqui só vai até 10 minutos e as lives acabam passando mais de 1 hora. Quem for congregar hoje, Deus abençoe agora de manhã. Lá o meu culto começa às 10, então daqui a pouco eu vou me preparar para cultuar. Cultuem, vão à igreja. Acompanhando do Reino Unido. Glória a Deus, Cleiton, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Reino Unido, hein, gente? Que coisa linda. E tenha um excelente domingo, feliz Dia das Mulheres. Já falei aqui já umas 3 vezes, né? Mas volto a dizer, mulheres, vocês são especiais para nossa sociedade. Eu vou às 4 horas. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. E façam, né? Se você é casado, dê ali uma flor para sua esposa. Se você é mulher, é solteira, não tá perto da sua família, se dê uma flor, se mime. Eu sempre gosto de falar isso, né? Eu tenho um dia do mimo também. Então tem dia ali que eu compro uma florzinha pra mim mesma. Borrifa ali um perfume. Então, se você não tem ninguém pra te dar uma flor, compre uma flor pra você. Dê um presente pra você nesse dia especial. Mas saiba que o seu valor
não está pautado em coisas, lugares, em pessoas. Seu valor está pautado em Cristo. E você é mais preciosa do que o ouro mais fino de rubi. Amém? Deus abençoe. Quem não segue o perfil, já siga o perfil aqui. Todos os dias eu posto conteúdo. No canal também, todos os dias, 8 horas, tem conteúdo também. Que mais? Oração da meia-noite, gente. Aqui todos os dias também tem oração meia-noite. Mas eu não estou fazendo as orações da meia-noite, porque as orações da meia-noite terminam 1 da manhã. E acaba que eu durmo pouco para as lives agora que a gente está fazendo pela manhã. Então, as orações da manhã estão às 9 horas da noite no horário de Brasília. Então, você precisa olhar aí de onde você está falando, que horas que são aí, né? Então, Bogotá eu sei que é mais cedo, né? Acho que é 4 horas mais cedo, né? Eu moro todos os dias às 3. Então, aí tem que ver. Horário de Brasília, aqui 9 horas da noite, tá? Que mais? Vai começar, tem a série lá no canal também, os Fundamentos da Fé, para aqueles que são novos convertidos, tudo que a gente considera essencial. Por quê? Eu quero explicar uma coisa também para vocês que é muito interessante. Eu aconselho a todas aquelas pessoas que são novas da fé fazer a leitura completa da Bíblia. Mas também tem as leituras temáticas, que a gente pega textos específicos e vai estudando ponto por ponto, versículo por versículos, mas eu aconselho também você a estudar e tem os fundamentos da fé que a gente precisa entender. Quem é Jesus, o que é graça, o que não é, o que é arrependimento, o que é pecado, o que é perdão, o que é oração. Então tem vários assuntos. Então eu fiz uma série lá, é muito simples, não tem nada de teologia, porque como eu falei, não sou teóloga, tá? Não sou teóloga. São assuntos que eu quis colocar, trazer de uma informação, de uma maneira que as pessoas que realmente começasse a ter contato, entendesse. E é a forma também que eu escolhi de falar aqui. Trazer de uma forma que todos entendam, sem muitos jargões teológicos, porque eu não sou teóloga, tá? Apesar de que a teologia é o estudo da palavra de Deus, né? Mas se não tenho faculdade. Mas aconselho vocês também. Então, faça a leitura da Bíblia completa, crie ali um planner para você, faça as leituras temáticas e também não tenha os fundamentos da fé intrínsecos na sua cabeça, tá bom? Então tem essa série lá, vou começar uma série também que já tá o primeiro capítulo lá, mas eu acho que não tá disponível ainda, sobre o caráter de Deus, os atributos do caráter de Deus também, vai ser muito legal. Então já se inscreva no canal, espero todos vocês, Deus abençoe. E aqui nós temos um momento muito especial. Então, todas as vezes que a gente termina a live, você tem que escrever aqui, ó, alegres. Mas é um alegre, gente, que não é pequeno, tem que ser em caixa alta, tá bom? Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Mas se digita assim, ó, alegres. Eu quero ver muitos alegres aqui hoje. Alegres, alegres, alegres. Boa, Pri. Alegres. Evaldo, alegres. Amari, alegres. Alegres, alegres. 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 Alegres, alegres, alegres. Alegres, alegres. Sim, os atributos do caráter de Deus. O primeiro episódio é sobre a santidade dele. Alegres, alegres, alegres. Alegres, alegres, alegres. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe, tamo junto. E amanhã, às 6 horas, estamos aqui. Eu espero por vocês, tá bom? Alegres, boa, ele... Eu amo esse, eu amo. Parece que eu tô escutando vocês falando alegres. Amo de verdade. Deus abençoe, gente. Tchau, tenha um excelente domingo, uma ótima segunda-feira. Beijo.